bom dia para você que tá ligado aqui na tela do SCC SBT. Olha só que imagem linda a gente vai abrindo o nosso meio-dia de hoje. Agora 11 horas da manhã de 26 de março de 2026, ó, 26 do 26. E aí, Zanotto, a gente tem esse tempo bom, esse sol aparecendo em todo o nosso estado, imagens ao vivo agora da Barra da Lagoa para vocês. E é claro, com esse sol, com esse calor, tem que aproveitar. Quem está de folga, quem tem tempo livre, só trabalha no período da tarde. Que delícia, Zanotto. Bom dia para você. Bom dia, Marister. Bom dia a todos que estão acompanhando nossa programação. Aí você falou 26 o dia de 2026 e a temperatura, hein? Porque está próximo disso, talvez. 29, até passou já. Passou, já passou. Temperatura quente. Daqui a pouco a Marister vai trazer a previsão do tempo. Nós já podemos antecipar fim de semana de calor. O verão que já foi embora no calendário permanece aqui no nosso estado. Que bom para quem pode aproveitar aquela atividade ao ar livre. Região de Itajaí, litoral norte do estado de Santa Catarina, a gente também percebe, né, a presença um pouco mais de nuvens, mas sem nenhuma previsão de chuva nas próximas horas, pelo menos. Aí tem aquela questão do fim de tarde, né, Maristane? Fim de tarde que a gente pode sim ter aquela chuva mais isolada, mas mesmo assim o predomínio hoje é de sol e é de calor para todo o nosso estado. Temos imagens ao vivo de Turvo, na região sul, também com esse tempo seco, poucas nuvens, tempo ensolarado com temperaturas mais altas. Já já, todos os detalhes na previsão do tempo. Marister, nós vamos abrir essa edição com os destaques de casos lamentáveis. Mais uma semana com feminicídios, mulheres mortas aqui em Santa Catarina. Essa primeira que a gente vê na foto, Maria, é a Jamile Cordeiro, 21 anos. Ela foi assassinada... Volta ali, por gentileza, só segura a imagem, porque esse é outro caso, na sequência a gente vai trazer o destaque. A Jamile, ela tem 21 anos, né? Essa menina que está aqui, ó, aparecendo na foto. Ela foi assassinada e o corpo dela queimado na residência onde ela morava, no município de Canoinhas. O principal suspeito foi preso na sequência. Cerca de 8 horas após ele sair da casa em chamas, ele foi localizado pela polícia. Detalhe, a mais de 200 quilômetros de distância do local onde cometeu o crime. Essa senhora que aparece no centro do vídeo é Alice Drescher, de 74 anos, uma motorista de aplicativo que estava desaparecida em Camboriú, e o corpo dela foi localizado às margens de um riacho em Canelinha. E a terceira mulher que ontem à noite foi confirmada a localização, infelizmente a morte dela, a coincidência, Maria, também uma motorista de aplicativo que pegou uma corrida de Videira até Fraiburgo, municípios vizinhos lá no meio oeste, Vale do Rio do Peixe, e foi extorquida e assassinada. O principal suspeito de cometer esse crime também já foi preso pela polícia. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes, mas uma semana então, que nós estamos na quinta-feira, e se contabilizarmos de segunda até o dia de ontem, 3 mulheres mortas aqui no nosso estado, Maristela. Em 2 dias. 3 em 2 dias. Que tristeza, Zanotto. E ainda, uma mega operação logística vai transportar uma carga gigantesca de 450 toneladas de Blumenau até Itajaí. E, claro, vai trazer alteração no trânsito por ali. Cris, conta pra gente os detalhes. Por conta dessa escolta, dessa supercarga, né, Maria? 86 metros de comprimento, os motoristas de Itajaí devem ficar atentos, porque a partir das 10h30 da noite vai ter alterações no bairro Cordeiros. Daqui a pouquinho a gente traz todas as informações. E o SCC Meio-Dia também vai falar da dificuldade para conseguir um atendimento psicológico e psiquiátrico. O Ministério Público ajuizou uma ação contra o Estado e a capital Florianópolis para cobrar soluções na fila de espera da psiquiatria e também para as crianças esse atendimento necessário. Estamos no ar, fique com a gente. E no dia 23 comemoramos os 353 anos de Florianópolis, Maria, mas a semana segue com diversos eventos. E tem uma iniciativa simbólica que a prática marca também o início de um projeto de arborização à nossa capital, para dar mais vida também em meio aos prédios que nós temos na cidade, né? Então a cidade está ganhando o primeiro IP do projeto que promete transformar o centro com mais verde. E olha, a árvore já foi plantada, por isso está chamando muita atenção pelo tamanho. A gente vai ao vivo com a Grazi agora, ela vai trazer as informações e vai falar também desse novo projeto de trazer esse verde, esse meio ambiente para dentro da cidade, né, Grazi? Bom dia para você.
É verdade. Bom dia para você, Maria. Bom dia, Zanotto. Bom dia a todos que nos acompanham. É bem aqui no centro-leste da cidade o plantio dessa árvore que aconteceu agora há pouco, viu? A gente acompanhou. Ela está aqui bem bonita, imponente, um ipê amarelo que já está em fase adulta, já está aí pronto para florir, inclusive, e com certeza vai chamar muita atenção desse projeto que é Viva a Cidade Arborizada. A ideia, claro, né, de trazer mais verde e mais vida para Florianópolis. Por isso a gente vai conversar agora com o Eduardo Queirich, que é o presidente da CDL, que é a entidade que está à frente desse projeto e que trouxe essa árvore muito bela aqui para o Centro-Leste, que é uma região que realmente está merecendo esse olhar e esse cuidado também, não é, Eduardo? Muito boa tarde para você. Conta para a gente como é que vai funcionar tudo isso. Boa tarde a todos. A gente está muito feliz com essa primeira entrega desse projeto que é a CDL, com a Prefeitura, com a Arboran, do plantio de árvores aqui no Centro-Leste. Essa aqui é a primeira de mais de 90 árvores que queremos plantar aqui na região. E o legal é que é um projeto que ele não conta apenas com a CDL, Prefeitura, mas sim com o envolvimento de todos os lojistas, o pessoal dos bares que trabalham aqui no período da noite, como também os moradores da região. Então a gente está escolhendo os pontos específicos, junto com toda a comunidade que vive a região do Centro-Leste, para que a gente possa fazer a plantação dessas árvores em locais estratégicos e certos, para que a gente possa trazer mais uma ambiência melhor para quem frequenta o Centro-Leste e também um melhor conforto térmico. É o que a gente vem falando nas últimas semanas, pensar em cidade para que as pessoas possam cada vez curtir mais. E a gente olhando os projetos dessa mudança aqui da arborização, a gente já vê como vai transformar essa região, trazendo vida, trazendo a cor do ipê amarelo aqui para João Pinto. Vai realmente ficar uma rua muito mais harmônica e as pessoas que são de fora vão querer vir aqui conhecer e quem também é de Florianópolis vai querer conhecer esse espaço e curtir essa rua que está sendo entregue através dessa primeira ipê que plantamos no dia de hoje. Muito bem, a gente percebe sim as pessoas que passam por aqui, chama atenção pelo tamanho e claro, toda essa rua já está tendo um olhar, um cuidado também, né? Como a gente já vê aqui os bancos, outras plantas que já estão sendo cultivadas por aqui e a gente já sabe quais serão os outros pontos, já temos uma sequência então para ser realizado aqui em Florianópolis, as pessoas já podem começar a procurar por aí outras árvores? A gente já tem os pontos mapeados pela Arboran. A intenção agora, no mês de abril, a gente fazer conversas com moradores, com lojistas aqui da região, para verificar se realmente estamos escolhendo os pontos certos. E daí, a partir do mês de maio, a gente começa a fazer a plantação de mais árvores e realizar esse projeto tão bonito aqui para o Centro-Leste. Muito bem, muito obrigada então, Eduardo Queirich, presidente da CDL. Está aqui então, olha, esse ipê bonito, viçoso, para todo mundo poder prestigiar, viu? Lindo, Grazi, os ipês amarelos, né? Eu até fiquei na dúvida aqui Eduardo, de que a gente cor. tem uma pergunta ela tá também para conversar com vocês sobre essa questão dos roubos dos fios que vem acontecendo, né? A gente está falando de uma ação muito bonita aqui, mas também a gente tem essa outra parte, né, que vem acontecendo sobre esses fios que vêm sendo roubados e deixando a nossa cidade em alerta. Eu diria porque isso se trata de segurança. Como é que a CDL está lidando com tudo isso em parceria junto com a prefeitura e tudo mais? A gente tem participado de forma constante no CONSEG, que é o Conselho de Segurança Pública aqui da região central, onde participa Polícia Militar, Guarda Municipal e também as pessoas que moram e vivenciam nessa região, lojistas também participam desse grande encontro. A gente vem cobrando cada vez mais um reforço da polícia, da guarda, para que a gente consiga reduzir o número desses incidentes, mas também trabalhando na questão da prevenção. Hoje existem formas que as pessoas, lojistas, podem também se prevenir para que isso acabe não acontecendo. Normalmente, a pessoa que quer cometer um roubo, ela procura pontos mais frágeis e a gente vem buscando, através de uma cartilha que estamos elaborando junto com o CONSEG e CDL, trazer essa informação cada vez mais clara para o lojista para que ele possa também se prevenir e fazer com que não aconteça incidentes como o que vem acontecendo nos últimos dias. Muito bem,
Então, muito bem, o Eduardo Queires explicando para a gente, então, também sobre essa questão de segurança. Então, a gente fala um pouco sobre arborização, sobre segurança e, claro, né, que a ação em conjunto entre lojistas, entre entidades, entre prefeitura, é que com certeza fará a diferença para uma cidade mais segura e mais bonita. Eu volto com vocês aí no estúdio. É isso, Grazi, uma cidade mais verde, mais segura também, né? Prefeitura também com os olhos nesse cuidado também para nossa Florianópolis. Obrigada pelas informações até agora. Ô Maria, sabe que eu sou apaixonado pela nossa capital, né? Vivo aqui desde 2010 e cada dia que eu chego em casa, agora nessa época lá no Ribeirão, dá para ir olhando o contorno, né, dos morros e justamente o ipê amarelo que se destaca em meio àquela vegetação verde, porque nós estamos na época, né, do ipê, essa planta que nós vimos aqui no centro da capital, então dá toda aquela cor assim bonita, sabe, aquele ipêzinho amarelinho. Não, o ipê amarelo é maravilhoso, né? Eu até estava em dúvida de qual cor seria, porque tem ipês de outras cores também, tem o rosa, tem aquele mais roxo também que a gente mostra em Chapecó, às vezes tem muito lá na região oeste. Lindíssima essa iniciativa, claro que a gente vai ficar acompanhando e mostrando para vocês também. Muito bem, seguimos com mais informações, agora destacando a segurança pública aqui em Santa Catarina com esses casos dessa semana, gente, 3 mulheres encontradas mortas aqui, se nós contabilizarmos desde segunda-feira, na terça-feira, e agora o último caso que veio de Videira, região do Vale do Rio do Peixe, quando uma mulher que estava trabalhando como motorista de aplicativo, foi fazer uma corrida e, de repente, ela liga para o marido informando que estava em poder de um sequestrador e ele exigia um dinheiro para não tirar a vida dela. Nós vamos ao vivo com o Felipe Bastos, que vai trazer mais informações, porque esse covarde, esse criminoso, né, Bastos, mesmo recebendo parte da quantia que ele estava exigindo, ele tira a vida dela e depois, na sequência, foge, mas é localizado rapidamente pela troca de informações da Polícia Civil, Polícia Militar, tanto aqui de Santa Catarina como do Rio Grande do Sul. Porque o dinheiro que ele extorquiu da vítima era para pagar uma dívida que ele tinha, possivelmente com outro criminoso no estado gaúcho, né, Bastos? Muito bom dia, informação ao vivo é contigo. Muito bom dia, Zanotto. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o SC Meio-Dia. Lamentável, né, Zanotto? Não tem como ser diferente. A gente começar a nossa primeira participação destacando esses 3 casos de feminicídios registrados em Santa Catarina em um curto espaço de tempo, aí, em menos de uma semana, viu? Eu vou começar destacando esse caso de Videira, que fica aqui na região do meio-oeste do estado, porque a vítima foi identificada Silvana Nunes de Almeida de Souza, de 39 anos. Ela era motorista de aplicativo e foi vítima de extorsão mediante sequestro com resultado de morte. Segundo a Polícia Militar, ela foi rendida durante uma corrida e chegou a ligar para o marido, chorando, enquanto o homem, né, o suspeito, ele exigia o pagamento de cerca de R$5.000 para libertar essa mulher, ou seja, ele sequestrou essa motorista de aplicativo. O marido, né, Zanotto, tu mesmo falaste agora, ele conseguiu transferir parte do valor, mas mesmo assim a vítima não fez mais contato com ele. Após diligências, então, a polícia identificou o suspeito, um homem de 32 anos com antecedentes criminais. Ele foi localizado, ele confessou o crime e ainda indicou o local onde havia abandonado o corpo, às margens da rodovia entre Fraiburgo e Lebon Regis, na SC 355. Então ele foi preso por este crime de feminicídio também após uma troca, aí, como tu falaste, também entre as polícias de Santa Catarina e também do estado do Rio Grande do Sul. Outro caso bastante semelhante e de grande repercussão aqui no nosso estado é o caso ali então da motorista de aplicativo também, que foi encontrada morta no bairro Gavião, no município de Canelinha. Ela também foi identificada como Alice Dresch, de 74 anos. Ela também era motorista de aplicativo e estava desaparecida desde que saiu da cidade de Camboriú para realizar uma corrida. O corpo foi localizado dentro de uma vala às margens de um riacho, com sinais de violência. Moradores que passavam ali próximos a este local, então, eles relataram que um carro vermelho foi visto no local e câmeras de segurança confirmaram, inclusive, e registraram a passagem desse veículo. A Polícia Civil já identificou o suspeito e segue nas buscas
para tentar localizar esse homem. Segundo a investigação, Zanotto, mais detalhes não estão sendo divulgados neste momento, até mesmo para não atrapalhar as investigações deste feminicídio. Falando também de um terceiro caso bastante grave, bastante de repercussão aqui no estado, foi do homem, então, que foi preso, suspeito de matar a Jamile Cordeiro, de 21 anos, e depois colocar fogo na casa dela. Ele foi preso, na verdade, no município de Lindóia do Sul. O crime aconteceu durante a madrugada em Canoinhas, no bairro Alto da Tijuca. A polícia foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência normal de incêndio em residência. Depois que as chamas foram controladas, os bombeiros, então, infelizmente, encontraram o corpo de uma mulher dentro desta residência, com ferimentos, inclusive, na região do pescoço, possivelmente causados por uma faca. Imagens de câmeras de segurança também ajudaram a identificar o suspeito. Ele teria chegado no local com a vítima horas antes e foi visto saindo sozinho durante a madrugada, dirigindo este veículo pouco antes do incêndio. Com base nas informações, a Polícia Militar começou as buscas e localizou o veículo em uma casa no município de Lindóia do Sul. O suspeito foi encontrado dentro dessa residência e foi preso sem oferecer resistência. Ele foi então encaminhado para a Polícia Civil e deve responder por feminicídio e também incêndio criminoso. Estas são as informações atualizadas de momento. A gente segue acompanhando esses 3 casos lamentáveis aqui em Santa Catarina. Zanotto. Obrigado, Basso, pelas suas informações. A gente vai colocar novamente aqui a foto dessas 3 vítimas. Então, desse último caso lá de Canoinhas, vejam, Canoinhas é Planalto Norte. O sujeito sai por volta de 1h da madrugada, dirigindo o carro da vítima, dessa menina aqui, da Jamile Cordeiro, de 21 anos, e é preso na casa da mãe dele, em Lindóia do Sul. Para quem não sabe, é uma distância de mais de 200 quilômetros. Saiu lá do Planalto Norte, atravessou o estado e foi lá para a região ali do meio oeste. E aqui eles tinham se conhecido há poucos dias, estavam num relacionamento amoroso. Já no caso da dona Alice Dresch, essa motorista de aplicativo lá de Camboriú, a polícia não sabe exatamente ainda se ela estava trabalhando, se ela estava numa corrida ou numa outra situação, porque esse sujeito não foi preso. Até se a gente puder colocar novamente a imagem do caso ali de Canelinha, da dona Alice, porque esse carro que nós mostramos, esse veículo vermelho, é a principal peça da investigação, porque através da identificação desse veículo, os policiais chegaram à residência do suspeito, mas ele não estava no momento e não foi localizado ainda, mas já foi identificado porque uma câmera mostrou o momento em que ele abandona, ainda na terça-feira pela manhã, o carro da dona Alice, né? Deixa o corpo ali às margens do riacho e foge com o veículo. E já na terceira vítima, o caso mais recente de Videira, que é a que a gente estava falando da Silvana Nunes de Almeida, de 39 anos, essa sim estava trabalhando. Ela é contratada por uma empresa que faz esse deslocamento, serviço de transporte lá na região de Videira, e foi para um serviço simples, né? Porque ela saiu de Videira até Fraiburgo. Tem a foto ali dela, por gentileza, novamente, só para a gente completar as 3 informações. Então, está aqui, ó. A Silvana, de 39 anos, pega uma corrida em Videira, vai até Fraiburgo, de repente, nenhum contato, até o momento que ela liga para o marido, pedindo, através das informações que ela vinha recebendo do sequestrador, que ele queria R$5.000. O marido, gente, ele conseguiu transferir, de acordo com a polícia, cerca de R$2.100. E ela tinha mais um valor, 1.000 e pouco, na conta dela. Ou seja, dos 5.000 que esse bandido pediu, ela ainda conseguiu transferir R$3.500. Mesmo assim, ele não poupou a vida dessa mulher que estava trabalhando como motorista de aplicativo e perde a sua vida. A partir desse momento, a polícia começa a investigação e chega até a localização do principal suspeito. A gente continua acompanhando esses casos, mas infelizmente é mais uma semana que fica marcada pela violência contra as mulheres aqui no estado de Santa Catarina. Seguimos com a segurança pública em destaque: perseguição policial a um motociclista que não obedece a ordem de parada da PM. Vejam só, ele sai do trecho, né? Ele sai da estrada, ele pega a calçada e a polícia em cima dele. Como terminou esse caso? Vamos saber na informação ao vivo dele. O Paulo César acompanhou essa ocorrência, que veio do pessoal da PM lá em Dayal, e traz mais detalhes para a gente. Qual será o motivo desse sujeito não ter parado na primeira abordagem da Polícia Militar? Paulo César, uma excelente quinta-feira. A informação ao vivo é contigo. Bom dia, Henrique Zanotto, Maria Esther, uma quinta-feira abençoada a todos. Pois então, vamos começar do começo, Zanotto.
os policiais, a PM realizava rondas, o tradicional policiamento ostensivo na tarde desta quarta-feira, quando a guarnição viu uma motocicleta em alta velocidade lá na rua Prefeito Frederico Hart. Essa alta velocidade da motocicleta chamou a atenção dos policiais, que decidiram então fazer o acompanhamento do veículo, fazer uma abordagem. Só faltou combinar com o piloto da moto. O motociclista decidiu desafiar as autoridades policiais. A gente tem imagens para mostrar aqui na tela do SCC Meio-Dia, porque o piloto da moto, mesmo com os sinais sonoros e luminosos das viaturas ou da viatura, o abençoado da moto decidiu desafiar a lei, viu, Zanotto? O motociclista não obedeceu às ordens de parada e aí, quando a PM percebe que o indivíduo está tentando fugir, dá início a uma perseguição pela Marechal Floriano Peixoto. O que se vê nas imagens é um festival de imprudências. O piloto tenta fugir desesperadamente da polícia e, em alta velocidade, comete várias infrações de trânsito. Faz ultrapassagens em locais proibidos, anda na contramão, invade uma ciclovia, coloca a vida de pedestres e de outros motoristas em perigo. Depois de aproximadamente 10 minutos de perseguição, esse motociclista ele tenta mais uma manobra arriscada, ele tenta se livrar da perseguição, tenta invadir um terreno baldio, bate contra a calçada, contra um muro, se desequilibra e cai. Era o fim da linha para esse jovem motociclista. Agora, os policiais foram fazer a abordagem, né? Tinha drogas com o motociclista? Não. Estava armado? Também não. Tinha cometido algo ilegal? Não. O que ele estava aprontando, então? Por que ele não obedeceu às ordens de parada? O jovem contou que não possuía Carteira Nacional de Habilitação. Agora está habilitado a responder pelos crimes de direção perigosa e de desobediência. Assinou um termo circunstanciado e vai ter que comparecer e prestar esclarecimentos à justiça. Ele sofreu na queda, Zanotto, escoriações pelo corpo e também machucou o pé. Os bombeiros voluntários de Indaial prestaram atendimento e conduziram ele até o Hospital Beatriz Ramos, sem noção e sem CNH. Voltamos ao estúdio. Zanotto. Obrigado, Paulo César, pelas suas primeiras informações. Daqui a pouco ele volta atualizando o transporte de uma supercarga que deixa o trânsito lento na região ali de Blumenau e Itajaí. Informação para o próximo bloco, porque agora nós vamos falar de uma confusão que terminou com golpes de faca no litoral norte. Uma briga daquelas. Começou no meio da rua e terminou com gente ferida, que precisou ser encaminhada até o hospital. A Cris Pinheiro chega com a gente, traz mais detalhes do que motivou essa confusão, que por pouco não terminou em morte, com pessoas feridas com golpe de faca. Minha querida Cris, uma excelente quinta-feira, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. Bom dia para ti, Zanotto, para Maria, para todos que estão nos acompanhando no SCC Meio-Dia. Mais uma ocorrência lamentável e perigosa, porque de acordo com a Polícia Militar, Zanotto, foi causada por conta de uma briga de trânsito. Isso aconteceu ontem à noite, no trevo ali do bairro Santa Regina, que é aquele bairro que eu falei ainda essa semana, que é o que mais cresce aqui em Itajaí. É bem na entrada ali do bairro Santa Regina. De acordo com a Polícia Militar, quando eles chegaram no local, essa vítima, esse homem de 36 anos, já estava caído na via e, de acordo com relatos de pessoas que estavam ali no local, essa briga teria acontecido por conta de uma briga de trânsito. Esse homem, de acordo com relatos, estaria transitando em alta velocidade, colocando em risco a vida de outras pessoas. Uma dessas pessoas estava armada com uma faca e acabou atingindo esse homem no pescoço. De acordo com a Polícia Militar, ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e foi encaminhado para o Hospital Maternidade Marieta Konder-Bornhausen, onde passou por um procedimento médico e permanece estável.
Os policiais ainda ontem à noite começaram a fazer aí as rondas, as diligências, mas até agora, Zanotto, eles não conseguiram identidade dos demais envolvidos nessa confusão e também não conseguiram localizar nenhum. A polícia agora segue na investigação deste caso. Volto com você. Obrigado, Cris, pelas suas primeiras informações. A Cris também daqui a pouco volta sobre esse mesmo assunto do PC, atualizando como vai ficar o trânsito hoje em Itajaí, com essa supercarga que deve chegar na região portuária. Agora, Maria Esther, vamos trocar de assunto para falar do que a gente estava acompanhando ontem, daquele animal, né, daquele cachalote anão, né, que tinha encalhado em uma praia no sul do estado e infelizmente não resistiu, né? Pois é, e tem caso de maus tratos contra um tamanduá também. A Emanuela Justino vai trazer as informações. Bom dia, Manu. Conta essa notícia triste, então ele não resistiu. Oi, Maria, bom dia para você, bom dia, Zanotto, e a todos que nos assistem. Não, infelizmente, né? Ontem a gente estava acompanhando essa situação, esse animal que encalhou na praia de Morro dos Conventos, em Araranguá, aqui no sul do estado, e acabou morrendo à noite. Os técnicos, biólogos, trabalharam ali para tentar salvar o animal, mas infelizmente não foi possível. A informação que foi passada é que era um macho, né? Era um macho, como foi citado. O cachalote anão é uma espécie de golfinho, é parente dos golfinhos, né? E esse foi o segundo encalhe desse animal só esse mês. Lembrando que o cachalote anão, ele vive em alto mar, então em águas profundas. Então é bem raro mesmo ver ele em uma praia, por exemplo. Então, normalmente quando encalha um animal desse é porque ele já tem algum problema de saúde. Nesse caso, ontem até comentei que o pessoal ali dos institutos, né, iriam fazer exames para saber, para ter mais informações a respeito desse animal. Agora, depois da morte, eles vão seguir, né, pegando mais informações até mesmo para saber qual era a real condição de saúde dele e o que levou à morte, o que levou ele a encalhar aqui no sul do estado e a morte posteriormente. Como falei, então, né, essa espécie é de águas profundas, vive em alto mar. Esse que morreu tinha quase 2,5 metros. O animal pode chegar até 2,7 metros e 250 quilos. Então, realmente é uma espécie bem rara de aparecer por aqui. E esse trabalho que o pessoal faz, né, os biólogos, os veterinários fazem, é importante, mesmo após a morte, até para saber como proceder em outras situações que vierem a acontecer. A gente espera que não, mas é importante eles continuarem esse estudo aí até para saber como proceder da próxima vez que algum animal dessa espécie encalhar por aqui. Bom, e trocando um pouquinho de assunto, né? A gente falou aí do cachalote que encalhou na praia de Morro dos Conventos, mas um outro fato que chamou bastante atenção aqui no sul do estado, até vou pedir para mostrar aí, é um homem que matou a pauladas um tamanduá. Essa ação foi registrada por uma câmera de segurança e aí rolou nas redes sociais, causando muita revolta, é claro, até porque ali mostra que ele dá diversas pauladas no animal, o animal até nem consegue correr, não tem reação nenhuma. Ele chegou a ser morto, então, e aí a polícia civil, junto com a polícia militar, e também, claro, essa imagem aí da câmera de segurança, trocaram informações e já identificaram esse homem, né? No caso, então, ele vai responder pelo crime previsto no artigo 32, que fala sobre, então, maus tratos a animais, especificamente, né, por atos de abuso, maus tratos e também por mutilar animais silvestres, domésticos ou exóticos, né? E é claro que causa uma revolta aí que também nas redes sociais, os comentários, enfim, por conta da situação toda que aconteceu, né? O animal em nenhum momento teve algum tipo de reação ou tentou correr. E aí mostra, aí esse vídeo tem mais ou menos 1 minuto. Então a polícia já identificou esse homem e agora ele vai responder criminalmente desse caso aí de crueldade que aconteceu aqui no sul do estado, foi no município de Turvo. Volto com vocês aí no estúdio. Nossa, Manu, a gente até pediu para depois tirar aquela imagem ali, porque chega a dar um negócio no estômago da gente, o bichinho indefeso lá. Para que um ser humano para o que ele está fazendo para ir lá espancar um bichinho dessa forma? Brutal, que crueldade. O que passa na cabeça de uma pessoa para fazer isso, né, Manu? Obrigada pelas informações. Ainda bem que as providências já foram tomadas também, né? Exatamente, Maria. O que causa mais revolta, digamos assim, é que o animal em nenhum momento, né, até
Do vídeo ali que a gente consegue ver, ele não tenta correr e nem nada, então não se sabe se ele já estava machucado, enfim. E o homem continua batendo, né? Continua batendo, mas ainda bem que a polícia conseguiu identificar, até também conversando com algumas pessoas, né? A informação ali da Polícia Civil, e pegou a imagem da câmera de segurança e ajudou, né, a identificar esse homem, porque caso contrário ia ficar por isso mesmo. Então agora ele vai responder criminalmente por essa crueldade que aconteceu com o animal, né? É mais um daqueles casos, né, Maria, que a gente fica com a dificuldade de entender, né? Quem é o racional, quem é o irracional, né? Exato. Sem defesa nenhuma, tadinho do bichinho. Obrigado, Emanuela, pelas suas informações. Vamos aguardar, né, com o rigor da lei, do crime de maus tratos, que ele receba a devida punição. Né? Agora, que covardia. Eu fico pensando, o sujeito que faz isso com animalzinho indefeso, quem garante liberdade em sociedade vai fazer isso contra uma pessoa também, né, Maria? É por isso que precisa contar até com a ajuda da população para identificar essas pessoas, para a polícia, né, saber quem é, identificar como foi feito nesse caso e agora fazer as devidas punições, como disse o Zanotto. Vamos seguir por aqui, agora a gente vai falar com os moradores de Joinville que devem ficar atentos, porque tem uma parada programada na estação de tratamento de água do Piraí, que vai impactar o abastecimento em vários bairros já neste fim de semana, Zanotto. E o Luiz vai trazer mais detalhes para a gente, Luiz, e a Maria já me antecipou agora há pouco que a previsão para o fim de semana é aquela, sol e calor, onde naturalmente aumenta o consumo de água. Agora, para essa comunidade específica, é preciso ter o abastecimento já garantido antes, né, e reduzir o consumo, imagino que seja por essa linha. Ô, meu caro Luiz, muito bom dia, a informação ao vivo é contigo. É comigo, meu querido Henrique Zanotto. Muito bom dia para ti, para Maria e para todos que estão assistindo o SC Meio-Dia. 11 horas e 31 minutos. Nada melhor do que o próprio gerente da unidade da estação do Piraí para falar conosco sobre como será essa paralisação. Confira. No sábado, dia 28, nós vamos precisar fazer uma paralisação na estação de tratamento de água do Piraí para que seja feita uma inspeção na galeria pós-água filtrada. É um local onde a gente não tem acesso com a estação em operação e é necessário fazer essa inspeção para que a gente possa planejar as próximas etapas das obras de modernização que estão acontecendo na ETA Piraí. Essa intervenção poderá afetar o abastecimento de cerca de 22% da população dos bairros Bamervalde, Tinga, Morro do Meio, Nova Brasília, Prófico, Santa Catarina, São Marcos, Vila Nova e partes de outros bairros. E a normalização deve ocorrer na tarde de domingo e na madrugada de segunda-feira. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Luiz, pelas informações direto de Joinville. Agora a gente vai falar de saúde, Zanotto. Vamos subir a serra, porque em Lages tem uma ação especial que acontece nesta quinta-feira para conscientizar a população sobre os cuidados com a saúde dos rins, Maria Esther. E tem atendimento gratuito por lá. Estão sendo oferecidos serviços sobre prevenção de doenças renais. Então a Xana está ao vivo agora lá na Praça João Costa, vai trazer os detalhes e a gente quer saber, né, quais são os serviços que estão sendo oferecidos por aí. Xana, conta pra gente. Oi, Maria Esther, bom dia para você, para o Zanotto, para todos que estão com a gente aqui no SCC Meio Dia. Então, essa ação de conscientização aqui com relação à prevenção da saúde dos rins está acontecendo hoje durante todo o dia aqui no calçadão da Praça João Costa. Começou às 9 horas da manhã, vai até às 3h30 da tarde. E o pessoal já pode vir aqui para receber, né, os serviços. O pessoal está fazendo aferição de pressão, teste de glicemia. Também o pessoal pode fazer o exame, né, pegar a requisição para fazer o exame de creatinina, que verifica aí a saúde dos rins. E além, né, do GRAAC, que é o Grupo de Apoio aos Renais Crônicos, que está promovendo esse evento aqui, também em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Lages, também o carro da vacina presente aqui, fazendo também a vacinação, né, do pessoal que está com algum tipo de vacina atrasada, enfim, vários serviços de saúde sendo oferecidos nesse dia que é alusivo ao Dia Mundial do Rim, que foi no dia 12 de março, o evento foi transferido, no dia 12 não pôde acontecer aqui por conta da chuva, então está acontecendo nesta quinta-feira, dia 26 de março, aqui no calçadão da Praça João Costa. Eu vou conversar com a Nilcemara, que é a coordenadora administrativa do GRAAC, que vai falar para a gente, então, sobre as ações que estão sendo oferecidas hoje aqui. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. Então, a gente gostaria de convidar todos, né, para estar vindo até o calçadão, ver como está a glicemia, fazer a aferição de pressão. Estamos com a Secretaria de Saúde, né? Estamos também com a Droga Raia fazendo biopedância. Temos vários parceiros hoje. Fez o seu exame de glicemia, deu alterado, a pressão alta, já passa no Laboratório Saldanha, pega o seu voucher gratuito, vai até o laboratório, né? E faz o exame para ver como que está a funcionalidade do seu rim.
Tudo gratuito. Muitas pessoas que vêm aqui participar, inclusive, já descobriram que tinham alguma alteração e foi muito importante essa atuação de vocês aqui nessas ações, né? Isso, por isso que a gente, né, fez o Dia Mundial do Rim, para estar aí passando a prevenção, porque muitas vezes as pessoas nem sabem que tem uma diabetes, uma pressão alta, quando vai ao médico já está ali com a doença renal crônica, né? Então a gente convida todos para estar vindo ver como está a pressão, ver a glicemia, se der alteração já faz o exame e já fica tudo em dia. Obrigada, Mara, pelas informações. Então, tá aí, tinha uma fila grande de pessoas aqui fazendo o teste de aferição de pressão, também glicemia. Agora o pessoal já saiu aqui, mas você que está aqui em Lages, está passando aqui pelo centro, vem então fazer aí a sua aferição de pressão, conversar com o pessoal aqui do GRAAC, também outros parceiros aqui de saúde, a Secretaria de Saúde, para saber, né, como que está a saúde dos seus rins, para prevenir, né, porque com certeza a saúde sempre em primeiro lugar. Eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Shaina, muito obrigado pelas suas informações. E daqui a pouquinho no nosso SC Esporte de hoje, a preparação da seleção brasileira, que entra em campo nessa tarde, lá em Boston, nos Estados Unidos, enfrentando nada mais, nada menos, Maria Esther, do que a França. E para o jogo de hoje, o técnico Carlo Ancelotti está com problemas no sistema defensivo e faz mistério de qual vai ser a defesa titular do Brasil. Daqui a pouco a Angélica chega com esse e outros destaques no esporte, como a rodada de estreia da Copa Sul-Sudeste, que o Avaí não se deu bem, mas a Chape conseguiu uma vitória. Daqui a pouquinho no SCC Esporte. E a seguir, a dificuldade para conseguir atendimento psicológico e psiquiátrico. O Ministério Público ajuizou uma ação contra o Estado e também o município de Florianópolis para cobrar soluções na fila de espera da psiquiatria para crianças. A gente já volta com esse assunto, agora temos imagens ao vivo de São José. É o trânsito na BR-101 sem nenhum ponto de congestionamento nesse trecho da Grande Florianópolis. Mas daqui a pouco, já no próximo bloco, a gente atualiza como está a situação na BR-470 e na 101 Itajaí, porque tem uma supercarga sendo transportada por essas rodovias. 11h39, estamos de volta com o SCC Meio-Dia desta quinta-feira. A busca por atendimento psiquiátrico na rede pública tem sido um drama para muitas famílias. Em São José, uma jovem de 19 anos com transtornos mentais não consegue o acompanhamento médico necessário. De um lado, tem a angústia da mãe que pede socorro e do outro, uma rede de saúde com encaminhamentos específicos que nem sempre a população conhece. Mas onde procurar ajuda? A gente vai entender agora na reportagem. Nas mãos, Elaine está cheia de encaminhamentos médicos para a filha. Desde 2013, ela faz uma via sacra para conseguir atendimento psicológico e psiquiátrico. Sem respostas pelo SUS, ela buscou atendimento particular, enquanto aguarda ser chamada no postinho. Agora, o dinheiro acabou e a menina está sem acompanhamento. E lá foi Elaine novamente buscar ajuda. Mandaram vir no posto. Aí, já desde 2013, o posto não está demorando psicólogo. Vim agora novamente para pegar psicólogo. Até agora, nada. O caso da filha da Elaine tem se agravado e ela precisa revisar os medicamentos. Eu preciso urgente, que a minha filha está se cortando, ela diz que quer morrer. O caso dela é urgente. Eu não tenho condições de pagar os R$700, os remédios. Então eu não estou conseguindo arcar, não vou conseguir arcar e eu preciso para rever a medicação dela. Aí eu fui no IPQ para pegar psiquiatra. No IPQ, mandaram eu vim aqui no posto e no CAPS, só que eu fico assim, igual um ioiô. E esse é o problema de muitas pessoas que precisam de ajuda para tratar a saúde mental. Por onde começar? De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a porta de entrada é a unidade básica. O município de São José conta com 3 níveis de atendimento à saúde mental: atenção primária, atenção especializada e ainda o Hospital Psiquiátrico, o IPQ. O primeiro passo é buscar os postinhos de saúde, que atendem 80% das demandas de saúde mental. Nesse primeiro atendimento, será feita a análise completa do paciente e, se houver necessidade, o encaminhamento ao CAPS. O CAPS, nós atendemos pacientes com demandas de saúde mental grave e persistente, pessoas que têm prejuízo da sua autonomia, prejuízo nas suas atividades de vida diária, não conseguem muitas vezes estudar, não conseguem fazer as suas atividades laborais,
possuem prejuízos na comunidade. Então, eles necessitam desse aporte para uma ressocialização em comunidade. Casos que têm demandas de saúde mental, onde esse paciente possa se colocar em risco, colocar terceiros em risco, né, diante de uma crise aguda, diante de um surto psicótico, deve se reportar ao Instituto de Psiquiatria para fazer essa estabilidade e poder manter a continuidade do acompanhamento de saúde mental no CAPS. A dona Elaine foi ao IPQ e não conseguiu ser atendida. Isso porque ela buscava revisão de medicamentos, quando o foco do atendimento lá no hospital é emergencial. Por isso, a importância de buscar o local certo para cada situação. Se os pacientes que estão com a revisão de medicamentos através da unidade básica de saúde, onde o médico da família está fazendo a sua avaliação constante, nós temos uma articulação de rede através do matriciamento, que é possível que o médico aqui do CAPS, o psiquiatra ou até mesmo o médico de algum outro ponto da rede, psiquiatra da equipe multiprofissional da atenção primária, pode fazer essa articulação para ajudar nesse ajuste medicamentoso. Elaine agora está com encaminhamento para a policlínica e deverá ser chamada na próxima semana para o acolhimento no CAPS 2. E é nosso papel aqui explicar para vocês esse caminho, né? Por onde começar, que é isso que a Grazi trouxe agora também nessa reportagem. Mas a gente também entende que é papel da saúde, tanto estadual quanto municipal, de explicar o encaminhamento correto para essas pessoas. A gente não tem esse conhecimento muitas vezes, as famílias acabam descobrindo uma saúde mental de um familiar e muitas vezes ficam perdidos, né? Por onde começar? Então, se vai até um local que não é ali o atendimento correto, então encaminhar essa pessoa para o local correto para fazer esse tratamento, para dar início a esse tratamento. A gente, inclusive, vai continuar falando sobre saúde mental, porque o Ministério Público de Santa Catarina ajuizou uma ação contra o Estado e também o município de Florianópolis para cobrar soluções na fila de espera da psiquiatria pediátrica. A gente vai conversar ao vivo com a Graziane Biali, que ela vai trazer os detalhes. Grazi, então tem muitas crianças esperando esse atendimento nessa especialidade médica aqui na região da Grande Florianópolis? É verdade, Maria. Esse é um fato relatado aí pelo Ministério Público. De acordo com as análises deles, mais de 2.000 crianças estão na fila de espera pelo atendimento psiquiátrico, aí a psiquiatria pediátrica, né? E claro, tem aí pacientes aguardando desde 2016 na fila de espera. Ou seja, é pelo menos 10 anos esperando por um atendimento. E isso se agrava quando a gente vem falar da Grande Florianópolis, porque são 22 municípios que compreendem essa região. Em média, 1,5 milhão de habitantes. E, de acordo com o levantamento do Ministério Público, havia apenas 4 consultas, 4 vagas para atendimentos por mês para, em média, 1,5 milhão de habitantes. Claro que dentro destes, então, as crianças, né? É pouco atendimento para a quantidade de 22 municípios. E por isso, por acompanhar essa situação e não ter tido respostas nem da Secretaria Municipal de Florianópolis, nem do governo do estado, que então a Promotoria de Justiça responsável pela área da saúde ajuizou uma ação, sim. A promotora Andréa da Silva Duarte ajuizou essa ação e ela conta agora pra gente o motivo dessa necessidade. Houve a necessidade do Ministério Público, por intermédio da 33ª Promotoria de Justiça, ajuizar essa ação civil pública, porque o Estado e o município de Florianópolis não atenderam a recomendação no sentido de apresentar um plano que traga medidas para a redução da alta demanda de crianças e adolescentes aguardando por consultas psiquiátricas. Inclusive, toda essa preocupação se dá porque a saúde mental, ela interfere diretamente no desenvolvimento da criança, né? E isso faz, então, algo muito necessário e muito importante também ser olhado. Agora, com essa ação civil pública, então, tanto o governo do estado quanto Florianópolis tem aí 90 dias para manifestar e apresentar um plano para reduzir essas filas e dentro deste plano também tem que constar estratégias para que o atendimento em casos de psiquiatria infantil, psiquiatria pediátrica, ocorra no prazo máximo de 100 dias. Se caso eles não cumprirem com essas determinações do Ministério Público, ainda cabe multa de R$5 mil por dia. A gente espera, claro, que esse olhar para essa área da saúde seja feito tanto pelo governo do estado quanto pelos municípios. Eu volto ao estúdio com vocês.
Ô Grazi, e ontem mesmo você aqui no SCC Meio Dia trouxe os dados do IBGE falando da saúde mental dos estudantes também, né? Com dados preocupantes desses adolescentes, desses jovens, dessas crianças. Então a gente precisa desse olhar. Pensa, desde 2016 você trouxe que tem gente na fila de espera, crianças, né, precisando dessa especialização psiquiátrica. Ou seja, são 10 anos, ou seja, esses dados não estão conversando, né? O IBGE traz um dado tão importante como esse, a saúde não está acompanhando e isso precisa ser revisto, acompanhado e a gente vai ficar de olho também por aqui. Obrigada pelas informações. E atenção, motoristas que circulam pela zona sul de Joinville. A prefeitura vai implantar uma nova rotatória lá no bairro Petrópolis, já neste fim de semana, para organizar o trânsito e também reduzir os acidentes. O Luiz Felipe Melo está no local, vai trazer os detalhes dessa mudança. Essa obra, ela vai exigir, Luiz, mudança, algum desvio enquanto ela é feita? Conta pra gente. É isso aí, Maria Esther, estamos aqui no bairro Petrópolis. Abre, meu querido Diogo Kleima, olha só, exatamente no cruzamento. Corre lá, meu querido Diogo, corre lá na câmera nervosa do SCC-SBT. Estamos aqui no cruzamento com a Petrópolis, com a rua dos Aimorés, o Diogo tá mostrando. Agora, Diogo, dá um panorama geral pra galera ver como é que é esse cruzamento aqui, ó. Vem de todo lado, a pessoa vem de lá, a pessoa vem de cá, o carro vem daqui. Esse aqui vai virar à esquerda agora, o Doblô tá esperando, o Corsa tá vindo. É uma movimentação muito grande e essa hora ainda tem a galera da escola que está saindo, né? Então, a movimentação é muito grande, por isso a Prefeitura de Joinville vai implementar uma rotatória lá, Diogo, lá no meio ali do cruzamento entre a Aimorés e a Petrópolis. Nós estamos aqui há mais ou menos 1 hora já e a gente já flagrou diversos probleminhas acontecendo, né? Não aconteceu nenhum acidente, graças a Deus, mas já aconteceram algumas buzinas, alguns xingamentos, palavrões que não podemos falar nesse horário aqui no SCC Meio Dia, não é? Mas, por isso, para evitar essas confusões e principalmente o acidente, vai ser colocada, então, uma rotatória bem no cruzamento da Aimorés com a rua Petrópolis. E também a gente já deixa o alerta, né, Diogo? Mostra lá, ó, a faixa de pedestre está apagada, né? A Prefeitura tem que dar uma olhadinha ali também. A faixa de pedestre aqui também, onde está essa SW4 Toyota, também está apagada, né? Ali, pare, também está apagada. Então, tem que dar uma olhadinha para essa situação também aqui em Joinville. Então, 28 e 29 vai ser implementada a rotatória, Maria Esther. Por enquanto, nenhum aviso de desvio de rota, mas se acaso tiver chuva, não vai ser feito esse final de semana. Então é isso aqui, Diogo. Pode a gente terminar lá, ó. Lá onde vai ser a rotatória dos Aimorés com Rua Petrópolis, aqui no bairro Petrópolis, em Joinville. Eu volto com vocês no estúdio. Muito bem, Luiz. Está dado recado para os joinvilenses e, claro, quem passar pela cidade também. Atenção máxima para quem vai pegar as rodovias BR-470 e BR-101 hoje. Uma mega operação logística vai transportar uma carga gigantesca de 450 toneladas de Blumenau até Itajaí. E aí o PC está chegando agora com os detalhes e vai explicar para a gente. Esse caminhão, ele é do tamanho de um prédio deitado, é isso mesmo, PC? Podemos dizer que sim, Maria Esther, são 86 metros de comprimento, 5,60 metros de largura, 5,45 de altura. E carregando sobre sua carroceria 450 toneladas. Mas antes, Maria, de mostrar o caminhão, eu quero mostrar a situação atual aqui, ó. Nós estamos na região norte de Blumenau, às margens da BR-470, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, para situar o pessoal de casa, quem vai pegar a estrada nesta sexta-feira, 470 em direção ao litoral. E nós estamos aqui na região do Complexo Viário da Mafisa. A situação de momento é essa aqui, ó, tranquila. O super caminhão, ele partiu daqui hoje cedo, né? Aliás, ele até atrasou, a saída dele atrasou. Mas então o que eu quero dizer? Agora aqui em Blumenau, neste momento, o trânsito na BR-470 aqui, de onde nós falamos, é um trânsito de absoluta normalidade. Mas esses veículos que estão passando por aqui agora, que estão seguindo em direção ao litoral, em algum momento do percurso da viagem, vão encontrar o comboio com a supercarga pela frente. Por que eu falo isso? Porque é uma mega operação para o transporte de uma carga de 450 toneladas. Deveria ter saído aqui de Blumenau hoje cedo, por volta das 8 horas da manhã. A saída atrasou, viu? E o comboio, com escolta da Polícia Rodoviária Federal
e também com uma escolta privada, esse comboio em direção ao município de Itajaí saiu de Blumenau por volta das 9 horas da manhã. Então, é uma carga com 450 toneladas. É um mega transformador fabricado aqui em Santa Catarina que está indo em direção a Itajaí. Esse veículo, dada essa proporção, essas dimensões, 450 toneladas, um super caminhão com 86 metros de comprimento, ele está andando entre 20 e 30 quilômetros por hora. E o que a Polícia Rodoviária Federal informa, viu, Maristério, importante para o pessoal de casa. Em vários trechos, em determinados momentos, em muitos momentos ao longo do percurso, esse caminhão ele vai acabar utilizando as duas pistas, porque ele tem 5,60 metros de largura e 5,45 de altura. É praticamente impossível fazer uma ultrapassagem. O que eu quero dizer com isso? Que o motorista que está na 470 agora em direção ao litoral vai ter que redobrar a paciência e entregar a Deus. O que a Polícia Rodoviária Federal recomenda para quem pretende pegar a estrada ainda é que reveja o horário de saída ou pegue uma alternativa, como por exemplo a rodovia Jorge Lacerda. E qual é a previsão, Marister? O trajeto é BR-470 até a 101 em Navegantes. Quando chegar na 101, o comboio com essa mega operação segue em direção ao sentido sul da rodovia da BR-101. E eles vão parar, o comboio com esse super caminhão vai parar no posto Santa Rosa, ali junto ao trevo de Itajaí com a Jorge Lacerda. Ali, esse super caminhão com um transformador de 450 toneladas, esse caminhão vai ficar estacionado por volta até das 19 horas. Então paciência redobrada, cuidado, atenção, e os motoristas estão avisados porque tem alteração, então tem lentidão, formação de filas, e a 470 pode ter bloqueios temporários também para manobras desse super caminhão entre amanhã e o início da tarde desta quinta-feira. Recado está dado, voltamos ao estúdio com você, Maristério. Muito bem explicado, PC. É isso, a gente tem que avisar os motoristas, né? Uma rodovia aí que a gente sabe que com muito movimento, muita circulação agora durante a semana, os motoristas têm que estar avisados. Então a gente vai até Itajaí agora com a Cris para falar do destino final dessa carga. Então é por ali que esse transporte deve impactar também o trânsito no período da noite. Se a gente falava da 470 agora durante o dia, à noite vai impactar ali na região de Itajaí. Cris, conta pra gente os detalhes, então, dessa operação aí na região. É isso, Maria. BR-101, sentido norte-sul, já no início da tarde. Também deve ter bloqueios ali, o motorista deve ficar alerta se precisa vir sentido sul. Então, já pode pegar aí as alternativas, né? Passar por Navegantes, por exemplo, é uma alternativa pelo ferryboat. E aqui em Itajaí, destino final, como o PC falou, essa carga, mega carga aí, vai estar estacionada nesse posto de combustível, às margens da BR-101, aqui em Itajaí, bem próximo ao bairro Cordeiros. E só vai começar a ser movimentada, Maria, a partir das 10h30 da noite. Os agentes da Coordenadoria de Trânsito alertam aos motoristas que essa carga ele tem destino até um porto privado que fica mesmo ali no bairro Cordeiros. Mas ela vai passar pela Avenida Reinaldo Schmitthausen, que é a principal avenida que liga os bairros à BR-101. Então vai haver necessidade do bloqueio total desta via, principalmente na contramão, devido aí à grande, né, a carga, né, a carroceria desse caminhão é gigante, né? Então, há necessidade de vir na contramão. Então, vai ser bloqueado o trânsito. 86 metros de comprimento essa carroceria. Os motoristas devem pegar aí alternativas como a Avenida Presidente Castelo Branco para acessar a BR-101
ir pela Francisco Reis e seguir pela Rosa Orsi Dalsóquio. A escolta aqui em Itajaí deve levar cerca de 1h30. Então, se você puder antecipar a sua viagem para a BR-101, acessar a BR-101 pela Reinaldo Schmidhausen, é mais prudente. Opte por outra saída e outra entrada também. A gente tem outras opções, outra entrada e outra saída de Itajaí, pela Adolfo Conder, que é a avenida que passa em frente à rodoviária, e a Avenida Abraão João Francisco, que é conhecida como Avenida Contorno Sul. Opções para os motoristas tem, é só antecipar um pouquinho a sua viagem. Se você chegar ali e está acontecendo essa movimentação, opte por outra entrada e saída da cidade. A partir das 10h30 da noite por aqui. Maria, volto com você. Essas orientações. Cris, muito obrigada, viu, pelas informações. Já já a gente volta ali na região do Litoral Norte com outras informações. E tem uma mudança importante para quem utiliza o transporte aéreo na Serra Catarinense. A partir da próxima semana, os voos entre Correia Pinto e São Paulo vão passar a operar em dias diferentes. O Zanotto vai trazer mais detalhes para a gente. É mais opção, né? Além disso, tem uma campanha sendo feita para incentivar o uso do aeroporto regional para atender a Serra Catarinense e até, Oxaina, me arrisco a dizer um pouco até dos municípios do estado vizinho do Rio Grande do Sul, porque aí sobe, vai ali em Correia Pinto, já consegue um voo rápido também para São Paulo, por exemplo, né, Xaina? A informação ao vivo é contigo. É isso mesmo, viu, Zanotto? Bom dia para você, para Maristério novamente. Os voos, né, regionais aqui do aeroporto de Correia Pinto tem essa mudança importante a partir de segunda-feira, no dia 30, né? Já começam a ter essa mudança. Os voos que eram antes nas terças, quintas e sábados vão passar a ser operados, então, nas segundas, quartas e sextas, entre o aeroporto de Correia Pinto e o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Os horários devem ter uma leve mudança. O voo sai de Congonhas à 13h e pousa em Correia Pinto às 2h20 da tarde. Depois decola de Correia Pinto às 4h05 da tarde e chega em São Paulo às 5h20 da tarde. A aeronave utilizada na rota continua sendo o Boeing 737, com capacidade para 138 passageiros. E os preços, né, das passagens teve um leve aumento aí, mas elas variam muito de acordo com a disponibilidade e também com as datas, né? E claro que esse leve aumento é reflexo dos custos dos combustíveis no cenário atual. A média de preços atual, então, varia de R$400 a R$600 e a expectativa é que os valores normalizem com o tempo, né? Junto com essa mudança também há um movimento importante, né, que foi lançado pelo Núcleo de Comunicação da ACIL, Associação Comercial e Industrial de Lages, para fortalecer os voos regionais aqui da Serra Catarinense, para que outras regiões também possam utilizar desses voos e também o pessoal do estado vizinho aqui de Vacaria, no Rio Grande do Sul, de outras cidades vizinhas aqui, para que esses voos também sejam fortalecidos e que mais pessoas possam utilizar essa rota entre a Serra Catarinense e o estado de São Paulo. O vice-presidente da ACIL enviou um vídeo para a gente falando dessa campanha super importante que já está no ar aqui na Serra Catarinense. Vamos ver o que ele disse. A ACIL, em parceria com o CDL e outras entidades aqui da Serra Catarinense de Lages, tem intensificado a campanha de promoção dos voos da empresa Gol, que ocorriam terças, quintas e sábados, e agora a partir de abril mudam para segundas, quartas e sextas. O nosso núcleo de comunicação da ACIL, em parceria com a Prefeitura, está intensificando as ações de divulgação desse voo, que é uma ferramenta importantíssima no desenvolvimento da Serra Catarinense, do meio oeste, dos campos de cima da Serra, aqui no vizinho Rio Grande do Sul e no Alto Vale. Então, é muito importante que nós da região valorizemos o nosso voo e voemos por Correia Pinto, voemos aqui pela Serra Catarinense. É isso então, agora fortalecendo, né, e valorizando os voos regionais, né, com essa rota e também essa alteração importante aí nas datas, né, nos dias dos voos entre Correia Pinto e São Paulo, aqui na Serra Catarinense. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Obrigado, Shana. Com certeza, né? Ampliar, divulgar cada vez mais essa informação, porque como você destacou, né, Shana, não atende somente à região da Serra, aos municípios vizinhos do Rio Grande do Sul, ao meio-oeste catarinense, até mesmo ao Alto Vale, né? O Tuporanga, ali a região, Rio do Sul, vai até Correia Pinto e pega o voo direto a São Paulo. E quem sabe até turistas que possam vir, agora na Festa do Pinhão, né? Paulistas podem vir voando para Lages rapidinho, pousando ali em Correia Pinto. A gente segue com o assunto de aeroporto, mas agora falar de Chapecó, porque o Basto vai atualizar para a gente informação sobre a cobrança do estacionamento em frente ao terminal de embarque e desembarque no aeroporto de Chapecó. É um novo sistema de controle eletrônico, né, Bastos? Então traz mais detalhes para a gente de como vai funcionar essa cobrança e se o pessoal por aí já está na bronca. É isso mesmo, Zanotto. O pessoal já está por aqui, inclusive agora, nesse momento, fazendo os últimos ajustes, porque essa cobrança desta área do estacionamento aqui do aeroporto de Chapecó, ela já começou a acontecer a partir de ontem. Eu vou pedir para o Andrés mostrar aqui para a gente a movimentação nesse momento, porque a partir de agora, então, os motoristas que forem acessar a área vai ter que passar por essa cancela eletrônica e retirar um ticket. O motorista vai ter cerca aí de 15 minutos de permanência de graça para o embarque e desembarque. Depois desse período, vai ser cobrada a tarifa, conforme o tempo de permanência. 1 hora, tempo de permanência, R$20. A diária gira em torno de R$80. O sistema, ele entrou em funcionamento no dia 25 de fevereiro, mas em fase de testes. A gente até mostrou aqui no SCC Meio Dia este período de testes e a partir de agora a cobrança, então, de fato, já está valendo, de forma, inclusive, definitiva, viu? Segundo a administração aqui do aeroporto, o objetivo é melhorar a fluidez no local, garantir mais conforto aos passageiros e coibir aquelas práticas irregulares, como o transporte clandestino, muito frequente, inclusive, antes dessas cancelas serem instaladas. Com essa mudança, os taxistas credenciados continuam com ponto específico no aeroporto, enquanto o transporte por aplicativo deve ser solicitado exclusivamente pelo celular. Ou seja, em horários de pico aqui no aeroporto, quando o passageiro desembarcava ali no terminal, já tinha muitos motoristas de aplicativo por ali, fazendo inclusive corridas por fora do valor que era do aplicativo. A partir de agora, então, quem for chamar aplicativo, motorista de aplicativo, exclusivamente pelo celular. A gente lembra também que o aeroporto de Chapecó passou recentemente por uma ampla modernização com investimentos de cerca de R$40 milhões. Capacidade, hoje, do terminal, 1,5 milhão de passageiros por ano. Para finalizar a nossa participação nesse segundo ao vivo, o local conta com voos regulares das companhias Azul, Gol e Latam, conectando aí a região oeste do estado para vários destinos do país. A partir de agora, então, quem vier até o aeroporto precisar do estacionamento, R$20, 1 hora, R$80 a diária, ou o tempo ali de 15 minutos, só aquele tempo para deixar o passageiro para embarque e desembarque, 15 minutos, não será cobrada nenhuma tarifa. Zanotto, devolvo para você no estúdio. Muito obrigado, Bastos, pelas informações, atualizando então a cobrança do estacionamento no aeroporto de Chapecó. Atenção, você que está na estrada, região de Porto Belo, a informação acaba de chegar da Polícia Rodoviária Federal, junto com Pista Limpa, nós recebemos esse vídeo e compartilhamos aqui com a nossa audiência, Marister. É o quilômetro 153 da BR-101, região de Porto Belo. O que acontece? Com essa fumaça toda desse incêndio às margens da rodovia, dificulta muito a visibilidade dos condutores. Então, atenção, reduza a velocidade, porque os bombeiros ainda estão combatendo esse incêndio. Enquanto isso, quem passar pelo local, inevitavelmente vai cruzar em meio a essa fumaça toda do incêndio, Maria. Seguimos por aqui, Zanotto. Florianópolis se transforma hoje na capital nacional da tecnologia. Porque começou no Centro-Sul o maior evento de dados e inteligência artificial do país. E essa programação conta com muita imersão no universo da inovação e também aprendizado com especialistas do mercado. A Grazi Bialy está ao vivo no local desse evento, vai trazer os detalhes da programação, uma mega estrutura montada por aí. Conta todos os detalhes, Grazi.
É verdade, Maria. Uma mega estrutura, tem um palco principal, tem palcos secundários, tem uma feira de negócios, é muita tecnologia, inteligência da informação, dados, tudo isso está sendo discutido aqui em Florianópolis e, como vocês falaram, se transformou então nessa grande capital da tecnologia. E claro que para explicar tudo isso para a gente, eu vou conversar agora com o Fernando Carvalho, que é o organizador dessa feira e vai trazer os detalhes para a gente, porque hoje estão reunidos aqui 5.000 pessoas de todo o Brasil. É a terceira edição para falarmos de dados e de inteligência artificial. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, a nossa terceira edição, a gente começou pequenininho 2 anos atrás com 500 participantes e esse ano, inevitavelmente, né, o tema de IA está em foco, mas a gente também traz o protagonismo dos dados, né, para a tua inteligência artificial funcionar perfeitamente. Então a gente tem trilha técnica, tem trilha para quem não sabe muito de IA, tem um palco principal com grandes nomes, tem a trilha assinada pelo Passeio Sapiens e, enfim, vem congressistas do Brasil inteiro. A gente está muito feliz com o crescimento exponencial do evento. Muito bem. Bom, tem para quem é avançado em tudo isso, tem para a educação, tem para quem está querendo conhecer um pouco, é essa a ideia, né? E claro que a gente tem nomes internacionais, talvez o mais esperado. Fala um pouquinho para a gente sobre esse grande palestrante que a gente vai ter aqui nessa edição. Claro, o Jordan Morrow, ele é super entusiasta de dados, né? Ele já trabalhou com Click e com outras ferramentas de Business Intelligence, então ele veio super empolgado, a primeira vez dele no Brasil, ele está impressionado com o porte do evento e ele vem desmistificar um pouco que a IA vai tirar o emprego, vai desumanizar, né, as pessoas. Justamente ele vai trazer esse tema em foco para nós. Muito bem. A inteligência artificial, ela é foco hoje de muita gente. Tem muitas pessoas tentando entender como ela funciona, mas também tem muitas pessoas assustadas com tudo que ela tem demonstrado. Esse evento vem para desmistificar tudo isso e para mostrar para a gente como ela pode ser nossa parceira, nossa amiga? Vem sim. A gente tem uma trilha técnica, que é para o público dedicado. A trilha W, ela é mais educacional. Tem profissionais de RH, de marketing, desmistificando esse medo, né? A IA vai tirar meu emprego. Não vai, ela vai tirar de quem não souber usar. Então a gente está com esse esforço de educação do mercado para dados e IA. E claro, quando você fala em dados, informação, tecnologia é baseada em dados, né? Por isso a importância da gente olhar para isso. Quando eu falo a gente, né, não só pessoa física, mas principalmente as empresas, elas precisam ter esse olhar mais aprimorado para os dados e as informações que se tem? Sim, quando tu conhece os teus dados, tem os dados protegidos, seguros, tu toma decisões mais rápidas, mais assertivas, né? Então, a gente busca educar o mercado, né, para ter o protagonismo dos dados e gerar mais negócios, mais vendas e ter um crescimento mais exponencial dos seus negócios. E por falar em negócios, em mercado, existe uma feira que está acontecendo também no andar de baixo, uma feira de negócios que aí traz muita informação, muita tecnologia e tudo um pouquinho do que está sendo falado aqui? Sim, a gente tem os patrocinadores, a gente tem 20 patrocinadores esse ano, né, todos envolvidos com dados IA, e eles estão distribuídos ao redor, né, do stand central, que é o Hub de Soluções, que é o stand da Tocato, que é a organizadora do evento. E o público está elogiando bastante essa integração, essa fluidez entre os stands, e a gente está bem feliz porque está gerando bastante negócio também. Isso é importante, né? Quando a gente fala em tecnologia, não se consiste apenas em ficar atrás de um computador, atrás de um celular, né? Mas os negócios, isso envolve muito a economia também do nosso país. Sim, com certeza. Muito bem. Então, é possível que as pessoas venham ainda participar? Já deu sold out? Como é que está a questão aqui? A gente esgotou tudo. E ano que vem vamos ter que ampliar o evento, né? Começamos com 500, em 2 anos 5.000, mas muito feliz com casa lotada. Muito bem, então ainda tem muitas palestras para acontecer, muitos negócios ainda que podem acontecer por aqui na Feira de Negócios. E olha, transformando aí Florianópolis nessa grande capital da tecnologia, da inteligência artificial, dos dados. Muito bacana essa discussão por aqui, viu, Maria Zanotto? Obrigado, Grazi, pelas suas informações. É isso, né, Maria Esther? O destaque sempre para a capital de Santa Catarina, inovação, tecnologia, mas a inteligência artificial veio para ficar. Agora compete a nós utilizarmos cada vez mais a inteligência humana, né? Exatamente. Vamos mudar de assunto agora? Tá na hora do esporte, está chegando por aqui. Valeu, Maria, valeu, Zanotto. Olá para você que está em casa. Quinta-feira
E como vocês podem perceber, eu já tô no clima, né? Porque começa hoje, amistoso da seleção brasileira, preparação para a Copa do Mundo, que você vai ver a Copa do Mundo aqui na tela do SCC SBT, você já sabe. E hoje é o primeiro dos últimos 2 testes da seleção, que já está lá em Boston, local da partida de logo mais diante da França. Mas antes da viagem, o técnico Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva e falou sobre os desfalques do sistema defensivo, mas não entregou os seus 4 defensores. Olha só. Fundada em 1630, Boston é uma das cidades mais antigas dos Estados Unidos, um polo de excelência acadêmica. Foi aqui também que começaram os movimentos decisivos da Revolução Americana. Mas agora é a vez do futebol entrar em cena. E se o futebol fosse termômetro, o Brasil chegaria para o amistoso contra a França fervendo. Depois de 3 dias de treinos, sob o sol de quase 30 graus em Orlando, a seleção muda completamente de cenário e de clima. Aqui em Boston, a seleção brasileira ganha um adversário a mais, o frio. Nesta quinta-feira, quando a bola rolar, a sensação térmica deve girar em torno dos 7 graus. Um teste de peso. Afinal, do outro lado está uma das seleções mais fortes do mundo. Finalista nas 2 últimas Copas, a França chega mais uma vez entre as favoritas. No último treino do Brasil, antes da partida, mais uma baixa para Carlo Ancelotti. O zagueiro Marquinhos sentiu dores no quadril e nem viajou com a delegação. O treinador confirmou 3 dos 4 titulares para a defesa: Wesley, Douglas Santos e Léo Pereira, convocado pela primeira vez e pronto para estrear pela seleção. Já o ataque terá força máxima, mas sem novidades. Nestes meses hemos pensado qual é o modelo de jogo melhor para a equipe, tendo em conta as características dos jogadores, e pensamos que o modelo de jogo que queremos plantear é um modelo de jogo com 4 na frente. Neste quarteto, Vinícius Júnior é presença garantida no time de Ancelotti, uma parceria desde os tempos de Real Madrid. O grande desafio agora é repetir a dose na seleção, que, segundo Vini, não é a grande favorita ao título. Acredito que não é a favorita pelos resultados que tivemos na eliminatória, mas o peso da camisa, o peso dos jogadores que nós temos aqui. Imagino que todo mundo queira que eu seja um dos protagonistas. Eu sempre estou preparado para todos os desafios da minha carreira. Já joguei uma Copa do Mundo, então tenho experiência e não quero voltar a perder. Numa cidade marcada por grandes confrontos da história, um novo capítulo começa a ser escrito. Esse com a bola nos pés e com 2 potências do futebol mundial medindo forças. Expectativa, hein? Ó, eu tô aqui, ó, vai Brasil já, pronta para hoje à tarde. E amanhã, claro, a gente vai trazer como foi esse primeiro dos últimos 2 amistosos da seleção brasileira, para daí sim o técnico Carlo Ancelotti definir a lista, né, a decisiva definitiva para quem vai nos defender para a busca do Hexa na seleção brasileira. A gente vai ficar acompanhando. Mas agora vamos falar dos nossos catarinenses na Copa Sul-Sudeste. Olha, deu 50% de aproveitamento. Fora de casa, o Avaí cresceu no jogo e deu trabalho para o Tombense, mas não conseguiu vencer. Olha como foi. No Almeidão, em Tombos, Minas Gerais, o Avaí perdeu para o Tombense. A equipe da casa foi quem começou pressionando e logo aos 2 minutos abriu o placar com 2-1. Veio aquela velha lei do ex, que normalmente não falha. Jogada pela esquerda, bola na área. Na primeira, o goleiro do Avaí defendeu. Mas na sobra, Filipinho, que já vestiu a camisa do Avaí, não deixou passar e marcou 2-0. E ele não parou por aí. A equipe aproveitou um erro de passe do Leão e em jogada bem trabalhada, Luiz Felipe tabelou com o Filipinho e o camisa 10 marcou mais um. 3-0 no primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Leão, que estava com a equipe sub-20, voltou melhor. Com mais ações ofensivas, chegou pressionando. A zaga não marcou e no passe, Cauã Santos balançou as redes. O Avaí
Benítez contou com Vinícius Melo, que limpou o lance para marcar. 3-2, sem mais tempo para o empate. E terminou assim no Almeidão. Tombense 3, Avaí 2. Já a Chapecoense jogou em casa e estreou com vitória. A Chape, que entrou em campo com um elenco alternativo e se deu melhor em cima do São Bernardo. Na Arena Condá, em Chapecó, a Chapecoense venceu o São Bernardo. Até os 40 minutos do primeiro tempo, apenas algumas chances para as duas equipes. Mas a Chape, quem comandava as ações. O São Bernardo fez uma boa jogada, que deixou o Cauê Arno no chão. E Rafael Santos pegou. A rede balançou só na finaleira. Com domínio das ações, o Verdão inaugurou o marcador aos 41. Jogada trabalhada, Neto Pessoa de cabeça escorou para o estreante, o Emerson, que também de cabeça concluiu para marcar. O Bernô ainda chegou com perigo na tentativa de bicicleta de Daniel Amorim. Já na segunda etapa, foi onde o São Bernardo empatou. Cruzamento no segundo poste, Daniel Amorim de cabeça deixou tudo igual no placar. A Chape virou no apagar das luzes aos 46. Enio foi derrubado na área, pênalti marcado. Na cobrança, Perotti deslocou o goleiro para marcar o segundo. E o gol da vitória do Verdão do Oeste. E terminou assim, Chapecoense 2, São Bernardo 1. Avaí, Chapecoense, o Avaí com a equipe sub-20 e a Chapecoense com o time alternativo. Mas a gente segue falando das equipes catarinenses, porque olha só, estamos na data FIFA, devido aos jogos da seleção brasileira, e times da Série A e B sem jogos nesse momento, mas treinando firme, claro, para a volta da competição. Já a Série C e Série D começam na primeira semana de abril. Enquanto isso, os times estão se reforçando. O Figueirense apresentou hoje pela manhã no CFT do Cambirela o lateral esquerdo Rian Carlos, de 23 anos. O jogador que estava no Estrela da Amadora de Portugal é o 22º reforço do clube para a temporada de 2026, o Figueira que se prepara para a Série C. E o Raia falou do porquê escolher vir para o Figueirense em meio a um momento conturbado aí que o clube vem passando nesses últimos dias dentro e fora de campo. O que pesou minha decisão vir para cá é o que o clube vai querer daqui para frente, né, cara? Tá chegando novas contratações, novos jogadores, o clube tá em uma reformulação e a torcida, o grupo pode esperar uma boa atitude minha. Posso prometer um monte de coisa aqui, chegar lá não entrego nada, mas vou dar o meu melhor todos os dias, vou buscar fazer o meu melhor todos os dias para poder ajudar o Figueirense aí naquilo que eu puder e naquilo que eu não puder também. Ele assinou com o Furacão até o final desta temporada. O Figueirense, viu, que segue a sua preparação para a estreia da Série C do Campeonato Brasileiro. Entra em campo dia 6 de abril contra o Ipiranga do Rio Grande do Sul, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. Isso pela Série C. Mas também tem Série D, no início de abril. Data FIFA. E aí, as equipes de Santa Catarina que estão nessa competição conheceram ontem as primeiras rodadas e os adversários já nesse momento. Pode colocar aqui pra gente, para ter uma ideia de como é que vem os nossos catarinenses? A gente tem Joinville, Blumenau, Santa Catarina e Marcílio Dias. O Joinville estreia em casa contra o São Luís de Juí, na Arena Joinville, no dia 4, às 4 horas da tarde. Já o São José pega o Blumenau estreia fora, no Francisco Noveleto, lá no Rio Grande do Sul, também no dia 4, mas às 5 horas da tarde. Aí Santa Catarina, também fora de casa, estreando contra o Cascavel, no dia 5, às 4 horas. E para fechar essa primeira rodada, Marcílio Dias jogando em casa, no Gigantão das Avenidas, contra o São Josefense, também no domingo, às 4 horas da tarde. Essa primeira rodada, tá? Aí vai dar toda a sequência, porque essa competição é longa. São 96 equipes na Série D, divididas em 16 grupos, com 6 equipes em cada grupo. Classificam-se para a fase seguinte os 4 mais bem pontuados de cada chave. No grupo 15, a gente tem o Santa Catarina e Joinville, e no 16, aí sim, Blumenau e Marcílio Dias. Primeira fase, todos contra todos dentro da competição. E aí a gente vai ver quem vai subir aí, buscar uma vaguinha para a Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos mudar
mudar de assunto aqui no nosso SC Esporte, porque Criciúma se prepara para receber pela 6ª vez o STU Nacional, que é o campeonato de skate que reúne os melhores atletas de todo o país. Vamos para lá? Porque, pelo que eu sei, a estrutura para essa competição já está sendo montada lá no sul do estado. Coloca a Manu, que tem as informações para a gente, porque ela foi acompanhar, tá aí onde vai acontecer mais essa etapa. STU é uma das principais competições de skate e a gente tem muitos representantes aqui de Santa Catarina. Manu, como é que tá aí a preparação? A gente tá vendo as estruturas aí, tudo. Quando é que começa o STU aí em Criciúma? Conta tudo pra gente. Oi, Angélica. Oi, pessoal que está ligado aqui no SCC Esporte. Olha, o STU vai ser nos dias 10, 11 e 12 de abril, sexta, sábado e domingo. E o pessoal já está na preparação aqui da estrutura para esse campeonato, que já é tradicional aqui em Criciúma. Então, esse é o 6º ano consecutivo e agora chega essa época do ano. O pessoal, não só aqui de Criciúma, mas de toda a região, já espera por esse evento. Então, a gente está vendo aqui a estrutura. Tanto aqui é a parte da pista, né? A pista onde já tem mesmo aqui no Parque Altair Guide, que é o parque da Prefeitura em Criciúma. Inclusive, esse foi um ponto fundamental para escolher a cidade para receber esse evento, porque Criciúma é a única cidade fora do eixo das capitais que recebe um evento desse tamanho. Então, a gente vê aqui tem a estrutura da pista que tem aqui. É claro que ela vai ser aumentada também, até para receber esses atletas de todo o país e também o público, né? Porque aqui tem arquibancada, tem um espaço para show aqui também. Então, é uma estrutura ainda maior que já começou a ser feita. A gente vê que o pessoal já está trabalhando tudo isso para receber esse evento que é tão importante, né, para o esporte. O skate acabou se tornando um esporte também fundamental aqui para a cidade, não só por conta do STU. O STU veio para consagrar, digamos assim, mas depois que foi construída essa pista aqui, então, quem vem para cá, final de semana, final de tarde, até durante a semana, sempre vê a molecada andando aqui de skate, tá? Na verdade, molecada não, né? Pessoas de todas as idades andando de skate aqui, então se tornou realmente uma cultura aqui da cidade. E agora, tendo um evento desse tamanho como o STU vindo para cá, acaba fortalecendo ainda mais. Não só a questão do esporte, mas toda a economia da cidade também, a movimentação, pessoas que vêm de fora para cá. E claro, né, levando essa cultura do skate, que é um estilo de vida para quem pratica. Então, reforçando a data, 10, 11 e 12 de abril, aqui no Parque da Prefeitura, vai acontecer então o STU, reunindo grandes nomes do skate nacional. E além do skate, sempre tem feira, tem as lojinhas, né, o pessoal que monta aqui perto, tem uns shows, então acaba sendo algo bem positivo para toda a cidade. Inclusive, até a cidade agora tem o STU Day, que é, na verdade, o contato dos alunos das escolas da rede municipal com o próprio evento e com o esporte também, né? Então, aos poucos, aí o pessoal já vai se familiarizando. Quem não conhece muito, quem já conhece já sabe, né? Já tem o contato. Mas o esporte, né, Angélica, que a gente sabe que por muito tempo foi marginalizado e agora tem esse destaque, inclusive, olímpico, e é muito forte aqui agora na nossa região, aqui em Criciúma, no mapa aí do skate nacional. Volto contigo aí no estúdio. Verdade, Manu, a gente vem percebendo isso muito forte, né? O skate vem muito forte em Criciúma, assim como aqui em Florianópolis, Porto Alegre, etapa em Porto Alegre do STU também, em São Paulo. E Criciúma, como você disse, é a 6ª vez recebendo o STU e tenho certeza que vai movimentar não só a cidade, mas a região, porque são os feras do skate que vão estar por aí e é incrível de ver eles, é muito legal mesmo. Fica o convite também para o pessoal e a gente, claro, vai ficar acompanhando tudo de pertinho. Valeu, Manu, obrigada pelas informações. A Manu, que amanhã vai estar em outro local, que é isso que a gente vai falar agora, porque o sul do estado anda movimentado aí em questão do esporte. Na Praia da Vila, em Imbituba, a gente vai passar para vocês como foi o primeiro dia do Circuito Banco do Brasil de Surf. A Manu, que estava lá ontem, vai estar lá amanhã também, que marca o início da temporada do KS, da WSL da América do Sul. Altas ondas por lá, viu? Foi muito bom ontem, diazão. E no feminino, a peruana Arena Rodrigues registrou o maior somatório da fase, com 15,03. A manezinha da ilha, Laura Rupp, ficou próxima da liderança, com 15 pontos. Olha só.
Muito feliz de já abrir o campeonato com essa performance, uma somatória bem alta e tem altas ondinhas aqui na Praia da Vila. Eu nunca tinha pego essa condição de esquerdinha do lado da pedra, porque sempre tá assim, eu prefiro ficar lá em casa, que o crowd aqui é sinistro, mas bem feliz de ter tido a oportunidade de competir só eu e mais 3 pessoas ali dentro d'água. Queria parabenizar a WSL e o Banco do Brasil por estar realizando esse evento. Laura Halpe aí mostrando para o que veio nessa competição. Já no masculino, Renan Pulga foi o principal destaque do dia. Teve a nota 9,33 em uma das melhores ondas da bateria. E hoje deu onda de novo. Logo cedinho o pessoal já começou no segundo dia e ainda está rolando a competição por lá, que segue até domingo. E amanhã a Manu vai conferir de pertinho. E domingo, na final, vou estar lá, né? Quero ver também como é que vai estar isso. Então eu estarei em Bituba no domingo para trazer todos os detalhes na segunda-feira aqui no nosso SCC Esporte, que vai ficando por aqui. Agora a gente faz o intervalo, amanhã o SCC Esporte está de volta, a gente vai fazer um intervalinho e depois Maria Esther e Zanotto estão de volta para falar de um acidente que aconteceu aqui na rodovia em Santa Catarina envolvendo um ônibus escolar. Rapidinho, daqui a pouquinho, Maria e Zanotto estão com vocês. Eu volto amanhã. Tchau! Estamos de volta e aqui no SCC Meio Dia você não perde nada. O que acontece em Santa Catarina destaca a informação, a prestação de serviço. Nesse momento, equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pelo trecho estão atendendo um acidente que envolveu esses 2 veículos. Um ônibus escolar que colidiu na traseira de uma carreta. É logo depois do túnel de Paulo Lopes, quilômetro 257 da BR-101, sentido sul. A pista está parcialmente interditada e a informação que os bombeiros receberam é de pessoas feridas. Não temos mais detalhes ainda, né, Maria? Se é o condutor e outros passageiros do ônibus, se são crianças, se são adultos. Estamos aguardando atualizações, mas nesse momento, atendimento a pessoas feridas após essa colisão traseira logo depois do túnel, ali na região de Paulo Lopes, popular Sorocaba, na BR-101. E a Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou nesta quinta-feira a Operação Dublê, que investiga um esquema de fraudes e lavagem de dinheiro usando indevidamente o nome da empresa Avan. E é uma ação coordenada pela Delegacia de Defraudações da DEIC, especializada aqui de Santa Catarina, com o apoio dos policiais civis dos estados onde foram cumpridos esses mandados, São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Ao todo, estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em cidades desses estados. Segundo as investigações, criminosos abriram uma conta bancária fraudulenta em nome da empresa sem autorização. E o que chama a atenção, Maria Esther, vejam só, em apenas 24 horas, essa conta fraudulenta recebeu cerca de R$576 mil no período de um dia de vítimas, pessoas que caíram desses golpes que foram aplicados em diversas regiões do país. A polícia identificou pelo menos 7 suspeitos diretamente envolvidos nesse esquema, que utilizava técnicas típicas de lavagem de dinheiro, como fragmentação de valores e uso de empresas para esconder a origem dos recursos. Todos os materiais apreendidos até o momento devem ajudar para apurar as investigações que continuam e podem levar à responsabilização dos envolvidos pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Em nota, a empresa Avan se manifestou após a operação da Polícia Civil de Santa Catarina, que investiga esse grupo suspeito de aplicar os golpes usando o nome da marca. A gente tem até a fala do Luciano Hang, né? O Luciano afirmou que o caso mostra a dimensão do problema enfrentado pela empresa e também pelos consumidores em todo o país. Por esse destaque, né, Maria? Em 24 horas, os criminosos conseguindo movimentar mais de R$500 milhão. O empresário também destacou ainda que a empresa tem atuado constantemente para denunciar esses conteúdos falsos e já conseguiu, inclusive, decisões judiciais para retirada de anúncios fraudulentos nas redes sociais. Agora, mesmo assim, segundo eles, as irregularidades continuam acontecendo. Tanto que o empresário também cobrou mais responsabilidade dessas plataformas digitais e reforçou um alerta importante, né, Maria? A Avan não realiza investimentos, não pede depósitos com transferências e nem o cartão da loja, que só pode ser feito isso da maneira presencial.
A orientação para os consumidores é sempre desconfiar dessas ofertas e buscar os canais oficiais da empresa antes de qualquer pagamento. Por fim, a empresa parabenizou a atuação da polícia e afirmou que seguirá colaborando com todas essas investigações. É mais um exemplo do que a gente tem falado, nessa migração do crime, que ele não acontece mais de forma tão intensa, por exemplo, assaltos a carro fortes, agentes bancárias, mas acontece da maneira digital, virtual. E basta pensar aqui, né, Maria? Onde queriam conseguir levar uma quantia como essa, mais de R$500 mil em um dia? Através dessas notícias falsas que são divulgadas nessas plataformas que vão replicando isso e o golpe continua pegando pessoas em todo o país usando o nome sério de uma empresa, como é o caso da Van. Mudando de assunto, uma adutora da Casan se rompeu na manhã de hoje na Lagoa da Conceição. E a nossa equipe esteve no local e traz os detalhes agora. O trabalho dos técnicos começou ainda cedo. O rompimento da adutora pode ter sido causado por conta de uma caixa de drenagem de concreto que está sobre a tubulação. Com o peso do asfalto pelo fluxo de veículos, esse concreto sobrecarregou o tubo que se rompeu. Agora, a equipe da Casan precisa quebrar a estrutura, limpar a área onde a tubulação está rompida, para aí então colocar um novo tubo. Durante os trabalhos, o fornecimento de água ficará comprometido na Lagoa da Conceição, Canto da Lagoa e Barra da Lagoa, com baixa pressão ou até falta de água. A previsão para normalizar o abastecimento é gradativa no período da tarde. A Guarda Municipal está no local para organizar o trânsito, que deve ficar em meia pista durante os trabalhos de recuperação. De acordo com a equipe que está no local, os trabalhos devem ser concluídos até às 15 horas. Agora há pouco, a Casan informou a nossa equipe que o concerto foi concluído quando estávamos abrindo essa edição, por volta das 11 horas. E o sistema de abastecimento foi aberto e está gradativamente em recuperação. Então, o fornecimento de água para a Lagoa da Conceição, Canto da Lagoa e Barra da Lagoa já acontece agora de forma gradual, vai voltando aos pouquinhos. E a gente fala de obras também, né, Maria, de modernização no sistema de abastecimento de água da Casan, que já atingiram 40% de execução, mas lá no centro de Chapecó. Na primeira etapa, foram implantados 1,4 km de novas redes. E agora os trabalhos seguem com essa substituição de mais 5,7 quilômetros de tubulações. Essa intervenção acontece na região leste da Avenida Getúlio Vargas, entre as ruas Minas Gerais e Lauro Miller e São João, em Chapecó. Para reduzir os impactos, a obra utiliza o método não destrutivo, com perfurações subterrâneas, principalmente feitas nas calçadas. O investimento é de R$3 milhões e deve beneficiar cerca de 30 mil moradores, além de comércios e também instituições públicas. Com a substituição da rede antiga, a expectativa é reduzir aqueles vazamentos e melhorar o abastecimento de água. As novas tubulações são mais resistentes e também têm capacidade maior de fluxo. A previsão de conclusão, então, é para o segundo semestre. Mesmo sem bloqueios totais, há circulação de máquinas no local e a orientação é de atenção redobrada dos motoristas e pedestres nessa região aqui. Maria Esther, já que falamos tantos de obras e envolvendo a questão do abastecimento de água, faltou falar agora desse calor que não quer mais ir embora, né? Previsão do tempo, vamos lá. Hoje tem sol em todas as regiões desde cedo e ele vai continuar brilhando por Santa Catarina ao longo da quinta-feira. É só aqui para o nosso litoral que a gente pode ter uma chuvinha mais isolada à noite. E o calorão continua. Vamos começar lá pelo extremo oeste. 34 de máxima nos termômetros, 33 na região oeste, 32 no meio oeste. Região serrana também esquenta, vai chegar a 30 agora à tarde, 28 no Planalto Norte, olha só aqui na região do Vale com 31, 29 no norte, 30 na Grande Florianópolis e também no sul do estado. E amanhã teremos sol em Santa Catarina pela manhã. Mas aí, durante a tarde, nós podemos ter chuva desde o Grande Oeste até o sul do estado, pegando também Vale e Planalto Norte. Grande Florianópolis e norte do estado devem permanecer nesse tempo mais ensolarado amanhã. E olha só como é que ficam os termômetros desta sexta-feira. Blumenau, 32 graus de máxima. Criciúma também chega a 32 amanhã. Chapecó, 31. Joinville, 30 amanhã.
Floripa e Lages com 28 graus de máxima. E eu já vou adiantar um pouquinho o final de semana, que a gente ainda deve ter esse tempo seco, ensolarado, com altas temperaturas, vai dar para aproveitar bastante. É a nossa primeira semana oficial do outono, mas que ainda está com cara de verão, né? Vamos seguir por aqui? 12h e 38 minutos. Um projeto aprovado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina quer fortalecer uma estratégia considerada essencial no combate à violência doméstica. É fazer com que os próprios agressores reflitam sobre o que fizeram e mudem de comportamento. A proposta cria diretrizes para programas reflexivos destinados a homens que cometeram violência contra mulheres. A ideia é que esses grupos funcionem como parte da responsabilização e também da prevenção. Olha só na reportagem. A violência doméstica deixa marcas profundas, físicas, psicológicas e sociais. Especialistas dizem que para quebrar esse ciclo, punir não é suficiente. Também é preciso trabalhar com quem cometeu a agressão. É nesse ponto que entra o projeto aprovado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que estabelece princípios para a criação de programas reflexivos voltados a autores de violência doméstica e familiar. Nós não estamos aqui em nenhum momento falando que este homem não terá penalidade, punição. Não se abre mão disso, é apenas um complemento. Por quê? Porque nós temos visto que em muitos casos a mulher diz não para a violência quando ela tem uma tentativa de feminicídio ou uma violência física, moral, sexual, ela se afasta, mas o cara pega outra mulher. Então o que a gente percebe? Troca a mulher, mas o comportamento continua. Segundo o projeto, agressores podem ser encaminhados aos grupos pela justiça. Por exemplo, quando há medida protetiva durante o cumprimento da pena ou como condição para a liberdade. Nos encontros, os homens participam de rodas de conversa e atividades conduzidas por profissionais da área social e da psicologia. É um grupo que mexe com muitas violências, é muito complexo, portanto, ele tem um formato bem específico e precisa ser só de homens, porque os homens falam sobre a sua educação, sobre o que eles esperam das mulheres, o que as mulheres esperam dele. Então, entra também o debate sobre machismo, como se dá essa construção, o que é ser homem hoje. Então, o objetivo não é divulgar nada, é um trabalho de reeducação. Os encontros não são uma punição extra, mas uma tentativa de quebrar padrões de comportamento. A proposta é fazer com que os homens reconheçam a violência que cometeram, entendam os impactos disso na vida das vítimas e construam novas formas de lidar com conflitos. Nós trabalhamos, claro, o tema principal central é a violência contra a mulher e dentro desse tema, nós temos vários outros subtemas ali que nós podemos elencar, como por exemplo a comunicação não violenta, como por exemplo os estereótipos que vêm da sociedade, os vários tipos de violências também, e principalmente a quebra de padrões também, que é importante justamente para que haja essa diferenciação, para que haja essa mudança aqui entre eles, entre as famílias, e vamos pensar assim no sistema, como um todo. Algumas iniciativas do tipo já acontecem em Santa Catarina. No Presídio Regional de Tijucas, por exemplo, atividades educativas abordam esses temas. É importante para os presos, é importante também para a sociedade e para a criação de uma cultura de paz, onde esses homens retornem para a sociedade e não cometam mais essa violência contra as mulheres. De acordo com especialistas, os grupos reflexivos ajudam a discutir valores culturais que muitas vezes naturalizam a violência, especialmente em relações de poder dentro da família. É um trabalho que busca provocar mudanças reais de comportamento. Para nós que estamos agora privados da liberdade e está aprendendo a se reeducar, para isso é muito bom. Muito bom para que a pessoa saia lá fora e entenda que a vida não é só o homem que manda, não é só ele que domina, que a mulher também tem os direitos dela, e que ela venha também ter o mesmo espaço que ele tem lá fora, ela venha ter. A expectativa é que, com regras mais claras e programas estruturados em todo o estado, Santa Catarina fortaleça a rede de prevenção à violência contra a mulher. A ideia é simples, mas desafiadora.
evitar que novas vítimas sejam feitas. Eles têm que sair daqui pessoas melhores. Então, através desses grupos de reflexão, eles entendem o papel da mulher na família, o papel da mulher no próprio sustento deles, aqui privados de liberdade. Então, através de políticas como essa, de reflexão, educação e trabalho, esperamos devolver pessoas melhores para a sociedade. Excelente iniciativa, mais do que necessária. Se reeducar, estar preparado e corrigir os erros do passado e, mais do que isso, dar o exemplo a tantos sujeitos que se dizem homem, mas continuam cometendo esse crime revoltante de violência doméstica. Daqui a pouco, mais participações ao vivo da reportagem. Agora o recado para você que está acompanhando o nosso SCC Meio Dia. Sabe o que acontece? Quando você dá o passo certo para conquistar a casa própria, o crédito imobiliário da ViaCred volta como tranquilidade, volta como segurança, volta com a chave na sua mão. Com a ViaCred você pode financiar até 90% do valor do imóvel, pagar em até 35 anos, usar o seu FGTS e ainda incluir despesas como cartório e ITBI no financiamento. E tem crédito também pelo programa Minha Casa Minha Vida. É apoio de verdade para transformar sonho em conquista. Faça uma simulação agora no site viacred.coop.br ou visite um posto de atendimento. ViaCred, uma cooperativa do sistema Ailus. Confia, vai ter volta! E nós seguimos com mais informações porque Santa Catarina aposta em incentivos fiscais para atrair investimentos e gerar ainda mais empregos. Só nessa primeira rodada do ano, são mais de 2 bilhões de reais em novos projetos no estado. O desafio é transformar benefícios tributários em desenvolvimento real para os catarinenses. Por isso, quem chega para explicar mais sobre esse caso para a gente é ele, que está na Casa da Agronômica, sede do governo do estado de Santa Catarina. Meu querido Kaique Guede, muito boa tarde, informação ao vivo, é contigo. Olá, Zanotto, e a todos que assistem ao SCC. Apesar de alguns nomes que parecem difíceis e desses valores bem altos, a ideia por trás dos projetos é muito fácil de entender. Então, preste atenção, você aí de casa. O governo deixa de arrecadar uma parte de impostos agora em troca de incentivos privados. O que é isso? Empresas que teriam que pagar impostos convertem esses valores em benefícios para Santa Catarina, por meio, por exemplo, da geração de empregos, desenvolvimento da infraestrutura dos locais em que estão instaladas e da qualidade de vida como um todo dos 295 municípios catarinenses. Só que essas companhias, para que tenham acesso à contrapartida do governo, o governo vai lá e diz o seguinte: olha, eu dou uma mãozinha aqui com o imposto, mas vocês precisam oferecer o quê? Por exemplo, crescimento econômico, vagas de emprego no geral, ou seja, coisas que melhoram a vida do catarinense, não só dos empresários. De uma maneira bem resumida, são 3 projetos principais e eles estão relacionados a... O PRODEC permite que empresas adiem o pagamento do ICMS. O PROEmprego reduz o imposto sobre matérias-primas e investimentos. Já o tratamento tributário diferenciado amplia o uso do crédito do ICMS, sempre com as condições de investir, produzir e gerar postos de trabalho no estado. Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, explicou essa parceria que existe entre governo e o setor produtivo. Eu estou indo ao encontro das empresas, do empreendedor. A gente tem o orgulho e o prazer de dizer que nós somos o único estado do Brasil que não aumentou tributo, o único do Brasil, e arrecadamos mais. É sinal que a gente fez alguma coisa certa. Então, a gente reorganizou o Estado está voando, graças a Deus, e graças ao nível de empreendedor que a gente tem aqui em Santa Catarina. A equipe de governo é a melhor que pode ter, não tem outro governo que tenha uma equipe tão qualificada como o nosso. É por isso que esses resultados a gente colhe todo dia, todo santo dia tem resultados positivos. Veja só a tela.
Hoje foram 45 contratos assinados que somam 2,1 bilhões de reais e devem gerar 8 mil novos empregos, sempre em Santa Catarina, até 2030. Só que desde 2023, essas iniciativas já aprovaram 480 projetos que nos próximos anos devem aplicar mais de 32 bilhões de reais no estado e gerar cerca de 120 mil reais, e gerar cerca de 120 mil empregos, o que reflete diretamente em números positivos para Santa Catarina, segundo a Secretaria de Estado da Fazenda. O mundo privado é fundamental para que Santa Catarina possa continuar avançando, né? Então, hoje nós estamos fazendo mais uma rodada, né, com 3 dos principais programas nossos, o PRODEC, o PROEMPREGO e o TTD 489, né, que vão trazer emprego, renda e desenvolvimento no nosso estado. 2,1 bilhões de reais de investimentos, perto de 8 mil empregos, né, nessa primeira rodada de 2026. E quando a gente soma, né, todo esse contexto dos 3 anos e meio de governo, estamos falando aí de perto de 120 mil empregos, 480 projetos, cerca de 32 bilhões de investimentos. Então, isso vai fazer com que o nosso estado, sob a liderança do governador Jorginho Melo, possa continuar avançando, gerando muito desenvolvimento para todos aqui que aqui vivem. Na prática, são mais empresas produzindo, investindo, gerando emprego e renda para os catarinenses. O secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Silvio Drevek, comenta. Todos esses investimentos de infraestrutura, linhas de crédito para o micro e pequeno empresário, ou seja, para a micro e pequena empresa, com juros subsidiados na ordem de 40%, através do Pronamp, tem feito uma diferença muito grande também para o nosso catarinense, para o Brasil. Por isso, Santa Catarina hoje é um case de sucesso em vários setores: educação, conhecimento, tecnologia, energia, como o programa Energia Boa para PCH, CGH. Então, Santa Catarina é um governo que dá resultado e que atrai investimentos de outros estados, de outros países para Santa Catarina. É isso, portanto, o governo deixa de arrecadar impostos diretamente, mas esses valores são convertidos em benefícios à população catarinense como um todo, de outras formas, por meio da atração de empresas que vêm se desenvolver e se instalar no estado. Zanotto? Obrigado, Kaique, pelas suas informações, porque nós já temos, né, Piara, muito boa tarde, o atrativo natural das nossas belezas, os destaques de Santa Catarina. Agora, quando você chama outras pessoas para virem para cá, é preciso dar o mínimo, né? A qualificação e oportunidade de empregos também, né? É muito importante que muitas vezes se fala dessa questão dos incentivos fiscais como se fosse um problema ou um benefício indevido. Os programas de benefícios fiscais de Santa Catarina estão há muito tempo aqui no estado, né? O PRODEC é lá da época do Wilson Klein Bing, o PROEMPREGO é do governo do Luiz Henrique da Silveira e são mantidos, ampliados, aperfeiçoados, que também é importante, e são fundamentais no que aconteceu com Santa Catarina nos últimos 20 anos, o salto de crescimento que o estado deu, crescimento econômico. Ninguém mais fala que Santa Catarina é o zero da BR-101, como jocosamente os vizinhos falavam antigamente, porque agora nós somos exemplo. E os incentivos fiscais, PRODEC, PROEMPREGO, esses programas fazem muito parte disso e avançaram bastante nesse mandato de Jorginho Melo. Agora, Piara, nós vimos aqui a fala de um dos secretários do governo, o Silvio Drevek, que é do PP. E ontem o governador esteve reunido com alguns prefeitos do PP. E o presidente nacional do partido, o nosso senador Esperidião Amin, está agora reunido com os possíveis coligados aí. Mas como fica isso, né? Está no governo ou não está? Então, essa é uma questão bastante interessante. Ontem eu acompanhei a reunião que o PP organizou, prefeitos do PP, liderados pelo deputado estadual Zé Milton Schaefer e pelo deputado estadual Pepe Colasso, reuniram 41 dos 52 prefeitos do Progressistas, todos eles declarando apoio à reeleição do governador Jorginho Melo. Eu cheguei lá no começo do evento, eu estava com a Magda Stopassoli, ela filmou e eu perguntei para o governador Jorginho Melo como é que ele equacionaria uma candidatura avulsa de Esperidião Amin com o PP apoiando ele, se ele já tem 2 candidatos ao Senado. Ele respondeu assim: então, o meu desejo é que eles continuem.
Governador, como é que vocês lidariam com uma candidatura informal do senador ao Senado, fora da chapa, o senhor tendo 2 candidatos? É isso que eles defendem. Nós temos 2 candidatos, a Carol e o Carlos. Mas qualquer partido pode ter candidaturas, soltar candidaturas na majoritária. Ele pode soltar o Espiridião a mim como candidato dele e me apoiar para governador e apoiar o Flávio para presidente. Tá tudo certo. O senhor vota em quem? Eu tenho um candidato para votar já. Se você quer saber, eu já votei muitas vezes para o Espiridião a mim e ele nunca votou para mim. Eu tenho certeza disso. Absoluto, já votei mais de 10 vezes para ele, ele nunca votou para mim. Ele tem que votar uma vezinha, né? O governador Jorginho Melo faz essa brincadeira desde a eleição passada, quando os 2 foram candidatos a governador, mas antes conversaram muito sobre um apoiar o outro, e aí o Jorginho disse, eu sempre repetia essa frase. Mas a equação com a mim é essa: a base do partido claramente, a maioria da base do partido claramente quer continuar com o governador Jorginho Melo, está satisfeita com a relação prefeituras-governo do Estado. Mas, ao mesmo tempo, o senador teria que estar fora da chapa, ou teria que esperar uma traição na chapa dos outros. Ficou uma situação bastante complicada. E aí, o próprio governador tem a percepção disso, porque no próprio evento, ele fez uma fala dizendo para que aquele grupo que está ali não hostilize a posição do senador. Eu separei esse trecho do final do discurso de Jorginho aos prefeitos e lideranças do PP. Então, por isso, eu quero terminar agradecendo a confiança, o trabalho de vocês. Por favor, evite confusão com o senador Espiridião a mim. Ele é o senador de vocês, já está declarado por todo mundo. Digam para ele que vocês sabem o que vocês estão fazendo. E ele vai ter que entender. Não é possível. Ele vai ter que entender. Será que vai entender? Bom, entendendo ou não, Espiridião a mim, neste momento, agora, enquanto a gente está aqui conversando, ele está almoçando com o João Rodrigues, pré-candidato a governador pelo PSD, com Heron Giordani, presidente estadual do PSD, com Carlos Chiodini, presidente estadual do MDB, e com o Fábio Choquete, presidente estadual do União Brasil, com quem o PP está federado. Ou seja, a decisão do PP não é dos prefeitos, não é daquele grupo muito forte que estava lá reunido. Aquilo é um peso político relevante, mas quem vai decidir no fim das contas é Espiridião a mim e Fábio Choquete, porque é uma decisão colegiada dos 2 partidos. Já tem até MDBista sendo cotado para ser suplente de senador numa eventual chapa de Espiridião a mim. Um dos nomes, Rogério Peninha Mendonça, lá do Alto Vale, que já foi deputado federal, um dos primeiros nomes a assumir o bolsonarismo aqui em Santa Catarina. Tu imaginou isso, Zanotto, antigamente? PMDB e PP junto, Peninha com a mim. Está acontecendo. O mundo gira, né? E o que está acontecendo agora nessa reunião que o Piara está comentando, você vai saber logo mais, não está na hora quando você volta daí, né? Não está na hora SC, eu vou contar o que aconteceu e o que a gente pode esperar. E se acaba essa novela do João Rodrigues, é candidato ou não é candidato? Vamos aguardar então logo mais. O Piara volta. Obrigado pelo seu comentário, análise política sempre aqui no nosso SCC Meio-Dia. Vejam essas imagens, um vídeo que mostra uma ação de agentes de trânsito em Criciúma imobilizando um motoboy. E claro, diante dessa truculência, começa a repercutir nas redes. E a gente vai falar agora com a Emanuela, porque ela tem informações da Prefeitura de Criciúma, o que vai ser feito nesse caso, o que aconteceu, né? Para essa abordagem da maneira que nós estamos vendo nesse vídeo. Emanuela Justino, a informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, exatamente. Isso aconteceu ontem à noite aqui em Criciúma, na rua Joaquim Nabuco, que é a região central, entre bairro Michel e o centro de Criciúma, que mostra, então, um motoboy sendo imobilizado por agentes de trânsito. Aí no vídeo mostra pelo menos 5 agentes de trânsito. A informação é que essa abordagem teria sido feita por suposto desacato. Só que testemunhas que estavam ali no local informaram que esse desacato não teria acontecido por parte do motoboy. Inclusive, Zanotto, eu vou chamar o vídeo aí para o pessoal poder entender mais essa situação que aconteceu ontem aqui em Criciúma. Olha só. Socorro! 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 Eu não estou metindo força! Socorro! Socorro! Não, eu tenho falta de ar! Eu tenho falta de ar! O moço tem dia! Não, ele não agrediu que nós
nós vimos, eu filmei desde o começo. Assim como a senhora também filmou. Socorro! 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 Eu não tô mentindo, poxa! Bom, esse vídeo repercutiu bastante desde ontem à noite nas redes sociais e aí o prefeito Vaguinho determinou então que fosse aberta uma investigação a respeito da conduta desses agentes de trânsito, né, que é da Diretoria de Trânsito e Transporte aqui de Criciúma, DTT, e 2 deles foram afastados temporariamente. E agora então vai ser feita uma investigação a respeito da conduta que aconteceu, porque a DTT sempre faz fiscalizações em alguns pontos aqui da cidade, os pontos mais movimentados, e ontem era uma dessa fiscalização e acabou acontecendo tudo isso, né, essa situação. Então 2 foram afastados, 2 agentes que aparecem aí, e agora vai ser aberta uma investigação para apurar toda a situação que aconteceu, né? A gente vê ali, tinha um pessoal filmando, tinha demais testemunhas, até porque a região central é uma das ruas mais movimentadas aqui de Criciúma, e a gente vai seguir acompanhando, porque no final da manhã, inclusive, a prefeitura emitiu uma nota falando sobre isso, então, como falei, e determinando o afastamento de 2 agentes. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Emanuela Justino. E começa hoje em Balneário Camboriú, Marister, o CREA Summit 2026. É um evento que reúne centenas de profissionais da área de engenharia para discutir inovação e também tecnologia para a cidade, Sanuto. E a informação ao vivo de Balneário Camboriú chega com a Cris Pinheiro, que traz mais detalhes para a gente desse evento que também está movimentando já o litoral norte, né, Cris? É isso, Zanotto. O pré-evento começa agora, 1h da tarde. O evento está sendo realizado no Expocentro, que fica às margens da BR-101, em Balneário Camboriú, e conta com uma extensa programação. Serão 2 dias de debate sobre inovação e tecnologia que podem, como a Maria falou, podem ser implementadas em nossas cidades. Hoje o debate é sobre mobilidade, mobilidade e acessibilidade, e amanhã vai ser um seminário sobre sustentabilidade ambiental. Hoje começa 1h, amanhã 1h30. Amanhã também vai ser discutido um tema bastante importante, viu? Saneamento e balneabilidade nas praias de Santa Catarina. Agora, Zanotto, Maria, amanhã, a partir das 19h, acontece a abertura oficial do CREA Summit. Serão 3 plenárias e na primeira que vai acontecer o lançamento do caderno Cidades Ordenadas ao Poder Público. O evento ainda conta com uma feira tecnológica, são mais de 150 estandes de empresas, tecnologia, startups, universidades, organizações e, claro, também do poder público. O evento segue até o dia 28, domingo. As inscrições são gratuitas, podem ser feitas por esse QR Code que aparece em nossa tela. E amanhã, claro, a gente vai estar lá na abertura do CREA Summit para trazer todas as informações para vocês sobre esse caderno das cidades ordenadas. A abertura amanhã acontece às 7h da noite, mas a gente vai estar um pouquinho mais cedo no Tá Na Hora Santa Catarina. Eu volto com vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde, Cris. Obrigada pelas informações hoje aqui no SCC Meio Dia. No litoral norte, a praia de Itapoá, que recebe o maior projeto de alargamento da faixa de areia do Brasil, começou a ganhar mais vida e proteção. São mais de 30 mil mudas de vegetação, de restinga, que estão sendo plantadas na orla. E o Luiz traz mais detalhes para a gente, porque acredito que é justamente para conter também um pouco do avanço do mar, que aí a planta faz essa ação natural, né, Luiz? É isso mesmo, meu querido Henrique e Maria. Vou pedir para a nossa produção colocar as imagens para a gente, porque o Porto de São Francisco acabou iniciando, né, em março, uma nova etapa dessas ações ambientais, né, relacionada ao alargamento da obra ali da praia de Itapoá. E estão sendo implantadas mais de 31 mil mudas de 6 variedades diferentes da empresa Aquaplan. E é justamente que esse plantio ocorre nas áreas de dunas formadas no alargamento da faixa. E essas plantas têm a função de fixar a areia por meio das raízes. São as espécies feijão da praia, capim da praia, bredo da praia, rabo de bugio, salsa da praia e palma quipá. São essas mudas que estão sendo plantadas lá na praia de Itapoá.
A dragagem está paralisada porque o equipamento que faz isso está em manutenção na Europa, mas dentro de algumas semanas ela volta e continua a obra de alargamento lá na cidade de Itapoá. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Luiz, pelas informações direto da região norte do estado. Agora, Maria, vejam só esse flagrante de irresponsabilidade, de embriaguez ao volante. Essas duas pessoas estão caminhando, uma está na calçada, a outra está na faixa de rolamento. Observe lá em cima, no alto do vídeo, a aproximação de um carro, já dá para ver dos faróis, né? Agora, o condutor, olha só o que acontece. Por pouco, gente, ele não atinge essas duas pedestres que estavam na calçada. Quando ele invade o espaço da calçada, bate no muro e, na sequência, Maria, observe já que outras pessoas também perceberam que elas escaparam por pouco de não ficarem gravemente feridas ou até mesmo perder a vida num atropelamento. E aí, adivinha, o condutor embriagado, já inalando, né, aquele odor, aquele cheiro terrível do bêbado. Cachaça. Fizeram o bafômetro nele e deu acima do limite permitido. Foi preso em flagrante, encaminhado à delegacia de polícia lá em São João Batista. E dá para dizer que essas mulheres estavam atentas, né? Porque elas até... acho que elas saem um pouquinho do espaço que elas estavam ali caminhando, né, Maria? Sai. A gente consegue ver bem nas imagens ali, Zanotto. A hora que o carro vai se aproximando, que elas fogem rapidamente. Por pouco que elas não foram atropeladas, ó. A gente consegue ver, o carro vem com tudo. É porque é a hora da luz ali, né, do farol, a gente não consegue ver bem certinho, mas é claro, elas escaparam por pouco, elas estão no cantinho, até quem trabalhava ali do outro lado, ó, parece ser alguma mecânica, um estacionamento, alguma coisa, as pessoas correm para ajudar, para acudir, porque o bêbado mesmo, esse fugiu, né? Esse aí não parou nem para... Foi pego? Não, mas ele fugiu aí, ele não parou para ajudar elas, né? É. E, claro, depois a polícia acabou pegando ele também, mas não parou para ajudar, né? Porque a informação que veio da polícia, o batalhão lá da área, é o seguinte, que a própria população até nos leva a acreditar, né, Maria, que essas pessoas que aparecem na imagem saindo agora, correndo após o acidente, é que conseguiram conter esse sujeito embriagado até a chegada dos militares. Porque ele derruba, antes de atingir ao muro e subir na calçada, uma placa de sinalização. Tá vendo lá no alto? Ó, tem uma plaquinha quadrada, ó. Então ele derruba a placa, com certeza ali já deu um barulho forte, né? Já assustou e chamou a atenção delas também, né? Pode ter sido. Pode ter sido isso também. E na sequência, então, a população, né, como já estava bêbado, segurou, falou, não, daqui você não vai sair. E alguém já ligou rapidinho ali, 190, Polícia Militar, até a chegada e a prisão desse sujeito. Mas é mais um entre tantos exemplos, infelizmente, de pessoas que assumem o risco de estarem embriagadas e pegar a condução de um veículo automotor. Nem na calçada tá seguro, né? Tem que prestar atenção, pedestre, motorista, todo mundo, o tempo todo. Zanotto, vamos ficando por aqui hoje? Convidando a nossa audiência para voltar amanhã com a gente às 11 horas da manhã para mais uma edição do nosso SCC Meio-Dia, porque agora chegou aquele momento do entretenimento, da diversão, daquela cozarada toda. A tarde nossa vai começar, vem com a gente.